até tava pensando que eu posso estar em, como é que é, tem aquela rixa que tem de arquiteto e engenheiro, eu posso estar em campo inimigo, mas ninguém aqui é inimigo, tá? Eu só quero compartilhar o que eu sei. E eu espero que ao final dessa apresentação aqui, dessa palestra, vocês eu consigo abrir um pouco assim, a mente de vocês e pelo menos direcionar vocês o que está acontecendo hoje no Brasil, no mundo e o que pode acontecer no futuro da construção civil, tá bom? Quero agradecer o Lucas pelo convite, pela galera de maneira geral aí da CEMAC. Qualquer dúvida, qualquer coisa, eu acho que no final a gente vai abrir um Q&A, aí vocês podem perguntar livremente, podem perguntar qualquer coisa, vou responder o máximo possível. E essa área que tu falou, Lucas, design computacional, ela é tudo que envolve design. É basicamente design a definição fora do país, né? Que design serve para tudo, é projeto. Então serve para qualquer área que precise de projeto, calçado, moda, arquitetura, engenharia, naval, automobilística. Antes aqui dessa apresentação, eu estava orientando um aluno meu que ele trabalha como designer de calçados não olímpicos. E aí a gente estava orientando como fazer uma sola impressa 3D que seja resistente a, enfim, é uma sola de tênis, né? Tem que ser resistente. Então, até isso que eu estava te perguntando, Lucas, se entrar alguém do produto, que senão eu ia incluir algumas coisas também, porque eu acho que também é interessante. Beleza? Gente, então, o Lucas já me apresentou, Leonardo Gindre, tá bom? Designer computacional, arquiteto urbanista. Atualmente trabalho na ITA Construtora, de estruturas de madeira laminada colada. E vamos lá, o que é design paramétrico, tá bom? Design, como eu falei, é uma disciplina que tem por objetivo a criação de objetos ou produtos cuja forma se adequa mais perfeitamente à função. Essa é a definição geral de design. Não necessariamente design gráfico ou alguma coisa do tipo. Pode ser qualquer área de design que tenha um produto que se adeque àquilo. O produto pode ser um prédio, pode ser um tênis, pode ser um carro, enfim, isso é design. E paramétrico, eu tenho certeza que vocês sabem disso, porque com certeza vocês devem saber mais de contas do que eu. Então, paramétrico vem das equações paramétricas, tá? E isso tem tudo a ver quando a gente já está falando sobre design paramétrico, tá? Então, design paramétrico é um processo baseado na relação de parâmetros e regras que expressam o design final. Vamos lá, o que é uma circunferência? Circunferência, por definição, tá? É uma linha fechada cuja todos os pontos dela estão à mesma distância de um raio, tá bom? Essa é a definição de circunferência na geometria descritiva. Para a gente conseguir gerar uma equação, gerar essa circunferência, a gente tem a fórmula para a gente obter, né, quais são as coordenadas daquele ponto xy para que ele esteja enquadrado nessa circunferência. E novamente eu não vou nem passar por isso aqui, porque vocês devem saber isso aqui muito melhor do que eu, tá? Mas qual que é o grande esquema? Para a gente ter aquele ponto, ele tem que ser, essa igualdade aqui tem que ser igual, certo? Então, nessa equação, x e y possuem relação direta, e a gente chama isso de uma função implícita. E qual que é o parâmetro, né, nessa parte? Nessa equação a gente não tem um parâmetro, mas agora, se a gente pensar um pouquinho sobre o que a gente está vendo nessa circunferência, a gente consegue puxar um triângulo trigonométrico. Né? Isso aqui é um triângulo retângulo, e quando a gente vai resolver esse triângulo para a gente achar aquelas coordenadas, a gente puxa seno, né, de t, cosseno de t, e a gente consegue no final ter essa equação aqui para a gente achar quais são aqueles valores de x e y. E agora entra um terceiro carinha nisso, não só mais xy. Entra agora também o nosso seno de t, que no caso é o nosso ângulo alfa aqui, que eu tinha indicado. Então, à medida que a gente vai mudando esse ângulo, a gente vai tendo valores diferentes de x e de y. Nesse caso, se o ângulo for 0, esse é o nosso ponto na circunferência. Se no caso o ângulo for 45, agora esse é o nosso ponto na nossa circunferência. Então, em resumo, nas equações cartesianas x e y elas possuem uma relação direta, e a gente chama isso de função implícita. Nas paramétricas, a gente não tem mais uma função direta, a gente tem um parâmetro. E aí você já consegue traçar o que é design paramétrico, tá bom? A gente não está mais fazendo design pensando no produto final. A gente tem um terceiro, quarto, quinto, 20º elemento que determina como vai ser esse design final, ok? Essa explicação aqui, tá? Como eu tenho muita galera da arquitetura e design e com certeza eles não sabem fazer contas tão bem quanto vocês, é a explicação para não ter erro, para a pessoa entender, tá? Mas eu vou passar. Arremesso de peso, né? A gente tem a trajetória. Cada segundo que passa, aquele peso tem uma posição no espaço. Se a gente for calcular o vetor, né, x, que é constante, e o y é variável, para cada segundo a gente tem um valor diferente para x e y. Então, nesse caso, o tempo é o parâmetro, né, desse sistema. Entendeu? Então, na circunferência, a gente variava o ângulo e a gente tinha um valor diferente para cada, né, ângulo de coordenada, desculpa, para aquele ângulo. Agora, a gente tem uma posição diferente e um valor diferente para x, y a partir do tempo. Então, isso é o parâmetro. É um valor que muda e gera os valores finais. Tá? Como eu falei, a gente já consegue traçar um pequeno, digamos assim, uma pequena linha entre o que é
design e parâmetro e como a gente consegue fazer design. Quando é que isso começou? Quem pensou nisso tudo, né? Porque isso aqui não veio do nada. Alguém teve que pensar nessa coisa toda. E essa parte eu preparei especialmente para vocês, porque eu aprendo isso em arquitetura, mas eu não sei se vocês devem aprender isso em engenharia. Mas foi esse cara aqui, Antoni Gaudí. Quem foi na Espanha deve conhecer os trabalhos de Antoni Gaudí. Ele fez a Sagrada Família, a Casa Milá, alguns dos projetos que eu vou mostrar aqui para vocês. Ele foi o primeiro cara a utilizar equações paramétricas no desenvolvimento de projeto dele. Ele foi o primeiro a entender como ele podia se beneficiar com isso. E ele começou a utilizar nos projetos dele. Não sabia se ele era um cara que manjava de matemática, que nem essa turma aqui de engenharia, mas ele entendia de uma maneira empírica que aquilo lá fazia muito sentido. Então, esse é um dos projetos mais famosos dele, Sagrada Família. Só uma curiosidade, esse projeto está sendo construído desde 1800. Até hoje ele está em construção. Tá bom? Ele é um projeto gigantesco, assim, maravilhoso, lindo. Eu vou falar um pouquinho mais dele mais a fundo depois. Ele também tem outros projetos como a Casa Blatló, e vocês podem ver que existe uma certa complexidade se a gente começar a analisar a forma. Não é uma coisa que a gente consegue resolver esse parapeito aqui com 2 folhas de vidro, né, e um caixilho de alumínio. Tem uma certa complexidade. Ele não era só um arquiteto, a gente poderia dizer que ele é um artista também. Ele fazia tudo coisas muito artesanais, assim, era muito detalhista em tudo que ele fazia. Ele criava interiores muito legais, muito apelativos, com muito conceito, enfim, uma emoção, eu posso dizer. Então, esse é um pouco da Casa Batló. Agora a Casa Milá, que ela é um pouco diferente, ela é um pouco maior, e isso a gente consegue ver com um aumento, assim, com o avanço, né, da vida do Gaudí. Ele foi fazendo projetos maiores e mais complicados. Então, outra casa fenomenal também, com um estilo de arquitetura muito diferente. E só para vocês entenderem o contexto, nessa época começou a surgir o modernismo. O modernismo na arquitetura, caso vocês não saibam, foi a galera que começou a ter o objetivo de reconstruir a Europa. Então, foi nessa época que começaram a surgir construções racionalizadas, pré-moldados, pilar, viga, laje, todo aquele estilo de planta livre. Foi nessa época que começou a surgir. Então, era uma coisa muito racional, muito direitinho, e aí vinha um Gaudí fazer essas coisas totalmente nada racional, muito artística. Então, esse era o contexto. Um pouco mais aqui dessa casa, coisa muito interessante. Ele também fazia muito urbanismo, então ele era um cara que ele atuava em todas as esferas. Esse é o Parque Güell, também lá em Madrid, com umas formas bem complexas. Isso não é um pilar que a gente vê na Melnik, nem a pau. Então ele se puxava na forma. Coisas muito interessantes. Ele tinha também muita influência, não na natureza como biomimética, mas ele entendia os fenômenos da natureza e ele queria trazer isso para os projetos dele. O uso dessas técnicas do Gaudí, a gente conseguia ver muito nas catenárias. Vocês com certeza sabem o que é uma catenária. E ele era um cara que ele era apaixonado pelas catenárias, e ele usava as catenárias para resolver os problemas de estrutura que ele tinha. E nas catenárias a gente consegue identificar essas equações paramétricas, porque a gente tem parâmetros independentes e funções explícitas, tá bom? Ele era um cara que ele foi considerado o primeiro a fazer parametria manual, arquitetura paramétrica e tal. Isso você já deve ter ouvido falar, arquitetura paramétrica. Então ele era um cara que ele fazia tudo de maneira manual, analógica, tudo à mão, assim, ele fazia na raça. E aí qual que era o esquema? Ele fazia esses testes, essas maquetes com as catenárias com os que a gente chama de hanging models. Eram as correntes que ele botava um peso e quando esse peso ficava estável, ele sabia exatamente como é que tinha que ser a forma daquele arco. Porque ele estava sob tração, se a gente fizer depois, inverter, vai ficar em compressão. Um videozinho rápido da Fundação Sagrada Família, que até hoje está de pé e tenta entender o que esse homem fazia, que ele explica mais ou menos como é esse passo a passo da gente criar essas catenárias do Gaudí. Eu acelerei o vídeo porque o que importa é a gente entender. Então, novamente, ó, aqui ele explica todo o passo a passo de como ele entendia e fazia essas catenárias e ele trazia para os modelos. Então, tu tinha lá o modelo de corrente, ele colocava os pesos, quando ele traçava o arco, vem comigo, se para baixo está em tração, se depois ele levar para cima, vira uma compressão. E aí ele tem um arco perfeito para ficar naquela forma. Então, ele era um cara que projetava de cabeça para baixo. E aí, todos aqueles modelos, ele botava um vidro embaixo. E aí ele tinha depois todo aquele rebatimento para cima e ele sabia como é que era a posição perfeita daqueles arcos. Então, essa é uma seção da Sagrada Família que mostra como ele fazia essa composição desses arcos para ter a forma. E, de novo, tá? O mais impressionante é que tudo isso aqui era feito manual. Tudo manual. Aí agora ele colocava para cima e ele tinha a forma perfeita daquele arco. Perfeita, perfeita.
Novamente, o cara visionário, porque não tinha computador naquela época para fazer isso, mas ele já entendia. Então esse é um dos modelos da Sagrada Família, todas essas composições, esses arcos, essas correntes. E aí no final, aqui não tem, mas ele colocava um espelho e ele sabia como é que tinha que ser aquela forma. Então esse é o projeto em questão, que ele fazia isso. Um projeto magnífico, muito detalhado em cada centímetro dele. Essa é a parte interna. Olha a escala, olha o tamanho desses pilares, olha, enfim, tudo. Aqui a gente consegue ver ó, já um pouquinho dessas formas aqui nesse átrio. Se a gente olhar para cima, ó, todas elas estão aqui incluídas. Então não era nem mais uma coisa 2D, era já um 3D, uma composição desses arcos que criava aquela forma. Essa aqui é a cripta maravilhosa, novamente, ó, a presença deles aqui, certo? Essas são as fotos da execução, por quê? Uma pequena história. O Gaudí, ele morava do lado da obra. E ele era um cara que ele não se parecia muito um arquiteto, assim. Ele era um cara meio jogado, assim, parecia um mendigo. Infelizmente, enquanto a obra tocava, ele foi atropelado por um bondinho. Isso é verdade, eu não estou mentindo. Ele foi atropelado por um bondinho. E naquela época, as pessoas não se importavam muito com as outras, né? Então, tava aquela pessoa jogada no meio da rua, morta. E aí, quando os funcionários começaram a ir para a obra de manhã, viram e falaram: caramba, é o Gaudí. E aí, foi assim que ele morreu, por um acidente. E, enfim, o que aconteceu? Ele morreu, ninguém sabia como é que ia continuar essa obra, então ela ficou parada por um tempo, até que hoje eles tentam entender e imaginar como seria esse projeto Gaudí hoje em dia. Porque não se tem desenho, não se tem mais nada. Ele fazia com a maneira que ele ia projetando. Então, essa aqui é uma foto de 99 da construção. Até hoje ela está em construção. Então, ó, todo esse ato foi feito, né? Ele foi recriado. Essa é a seção que eu tinha mostrado para vocês. Ela ainda está em construção. E aí aqui é uma parte do segundo andar e olha a complexidade daqueles pilares ali. Não é coisa simples, né? É uma coisa que não é um retângulozinho ali 50 por 25 que resolve, certo? E olhem a escala, olha o tamanho disso. Ela tem quase 200 metros de altura. É gigantesca. Essa cidade de Barcelona, e aí a gente consegue ver essa diferença. Mas é o seguinte, o Gaudí não foi o cara que cunhou. Ele entendia das coisas, mas ele não tinha dito, ó, eu fui o cara que criei essa coisa toda, tá? Ele já entendia as coisas e ele fazia, e como eu falei, o mais impressionante era que não usava computador. Então, quem é que cunhou esse termo, design paramétrico? Primeiro cara foi esse James Dana, que ele entendeu, ele fez esses testes de cristais, que a maneira que ele ia mudando um parâmetro, ele conseguia cortes diferentes nele. Mas quem cunhou de fato a arquitetura paramétrica foi esse cara aqui, Luigi Moretti. Luigi Moretti foi um italiano que ele fez uma pesquisa e ele fez uma exposição sobre arquitetura paramétrica na Trienal de Milão, e ele criou esses estádios. E esses estádios, essa forma desses estádios, eles são resultado de uma série de parâmetros, como, por exemplo, distância das pessoas para o estádio, saídas de emergência, altura, visuais. Então ele juntava tudo isso, todos aqueles parâmetros, e no final ele tinha aquela forma. Então é uma coleção de vários tipos de arquibancadas que, novamente, ele incluía os parâmetros e as condições e a forma era gerada no final. Basicamente como o Gaudí fazia com as catenárias. Ele colocava os pesos e no final ele tinha aquela forma e ele seguia aquela forma que era a mais adequada. O cara era um gênio. Era um gênio. Pensar que naquela época era coisa de maluco, tá? E naquela época já se entendia que a matemática, os computadores iam mudar muito a construção civil, não só mais a arquitetura. E ele foi o primeiro cara com esse Watergate Complex que fez uso intensivo de computadores para fazer projeto. Então, o cara era um gênio também. E ele foi o mano que, de fato, cunhou o termo, tá bom? E o Gaudí e o Moretti, eles têm muita coisa em comum. E aí uma coisa que começa já a embolar um pouco a mente de vocês, mas tudo bem, a gente vai passar por isso. Eles não pensavam no projeto pensando no resultado final. Eles sempre delimitavam quais eram as regras do sistema, e aí depois, com essas regras, eles conseguiam ter a forma final. Basicamente, se a gente for pensar ali nas catenárias do Gaudí, ele usava a gravidade, né, jogando com ele, e ele colocava os parâmetros, como a distância entre os suportes, a quantidade de pesos, e aí ele tinha a forma final a partir daquilo. Então, o projeto é o resultado dos parâmetros. E aí você já consegue ter de novo a palavrinha: design paramétrico, arquitetura paramétrica, engenharia paramétrica. Tá bom? A época ainda era tudo muito tradicional, como eu falei, modernismo e tal. A galera não tava muito por essas, entendeu? Não tava ainda querendo muito. Naquela época, se fazia ainda muito desenhar à mão. E o desenho à mão era muito legal, até hoje a gente faz desenho à mão e tal, desde o Renascimento, aquela coisa toda. E aqueles arquitetos que faziam esse tipo de projeto, como eu falei, bem racionais e tal, a gente chamava eles de form making. Eles faziam a forma, quase como se fosse uma esculpir a forma, como se
eles fossem Michelangelos e eles pegassem um grande bloco de mármore e começassem a esculpir a forma. E essa é a maneira que a gente faz design até hoje, inclusive vocês. Vocês pegam uma forma e depois vocês vão adicionando complexidade nela para chegar no resultado final. Tá bom? Então, esse projeto aqui, que é o Parque La Villette, lá em Paris, ele é resultado de um cubo que depois, com várias operações de geometria, ele vai tornando vários programas. Então, por exemplo, isso aqui é uma enfermaria, isso aqui é um café, isso aqui é um negócio de bombeiro. Então, a partir de um cubo geral, tu vai adicionando complexidade de forma e tendo o resultado final. Aqui é um pouquinho do diagrama de como é que eles chegavam nessas formas. E, novamente, é o que a gente faz hoje. A gente sempre parte de uma coisa geral e aí a gente vai adicionando essa complexidade até chegar numa forma que a gente quer. Quando vocês começam um projeto no Revit, por exemplo, vocês começam com um retângulo, depois vão colocando as paredes internas, a janela, a porta, sabe? É assim que a gente faz design até hoje. Até hoje, tá bom? Então tinha essa galera dos arquitetos que era a maneira tradicional de se criar coisa, criar arquitetura, criar engenharia, de uma certa maneira. Esse aqui é o diagrama volumétrico de uma casa Ford, da House Ford, desculpa, do Peter Asman, um grande arquiteto, eu gosto muito dele. Esse é o resultado final. Então, são várias operações que eles chegavam naquele resultado, tá? Só que é o seguinte, pensa comigo. No desenho à mão, a gente consegue levar em conta a gravidade, e gravidade para vocês é muito importante, né? Eu sei. A gente consegue, na hora de desenhar, incluir a gravidade, incluir esforços, incluir material? A gente consegue fazer isso? Não, a gente não consegue. A gente não tem como incluir esses parâmetros de projeto na hora de fazer isso. Então, a gente tem limitação na hora de fazer um desenho à mão e na hora de fazer esse tipo de arquitetura. Porque a gente não consegue ali naquele mármore incluir a gravidade ou essas outras coisas, aquele bloco. A gente vai e depois a gente tem que analisar para ver se dá certo, né? E tudo mais. Então, o desenho à mão é interessante, mas não era ainda perfeito. Toda vez que a gente for ter que fazer, que a gente tem que fazer alguma alteração no projeto, quem é que já passou por isso? Tá lá fazendo o projeto, tá tudo bonitão, aí o seu chefe fala, olha só, não ficou muito bom isso aqui, a gente vai ter que mudar agora essa laje para 50 centímetros. E aí vai ter que alterar o projeto inteiro. Hoje em dia, graças ao BIM, que é um programa paramétrico, a gente vai lá e muda um parâmetro e ele muda tudo, correto? Naquela época, não. Se tu quiser mudar alguma coisa, tu vai ter que destruir, no caso, apagar, corrigir, ter que voltar ao desenho para depois fazer as modificações. E isso é ruim, porque a gente perde tempo. Galera que ainda deve usar CAD, vocês sabem, né? Se tem que mudar alguma coisa no projeto, vai ter que destruir linha, cortar tudo ou fazer um enjambre para conseguir ter a forma final. E isso é ruim. É uma maneira arcaica de fazer projeto, eu posso argumentar. Outra limitação é que a gente só pode ter soluções que já existem. A gente só vai poder se escorar em coisas que já tem, em laje, viga, pilar, arco, coisas que para a gente já é normal. A gente não pode criar novas respostas para o projeto quando a gente está usando esse tipo de forma, de design. E alguns arquitetos, naquela época, não aceitavam isso. Que nem Gaudí fazia o dele, mas ele não era tão vanguarda assim. Surgiu naquela época uns arquitetos que não achavam que isso era legal. Não era muito interessante, assim. Era uma coisa que tinha muita limitação e eles queriam voar, basicamente, né? Então, essa galera começou a pensar em novas maneiras de fazer projeto. E, analisando hoje, eles são chamados de form finding. Aqueles outros eram form making, que eu falei, né? Fazer a forma. Esses aqui, eles são achar a forma. Eles vão procurar ela. Eles não vão mais fazer ela, conceber ela a partir da mente deles. Eles vão criar sistemas que vão gerar elas. Um pouquinho difícil de entender, mas não sei se vocês conhecem Frei Otto. Vocês devem conhecer Frei Otto, pelo amor de Deus. Ele é tipo um dos maiores engenheiros que existiu. Ele era um cara dessa galera. Frei Otto, todas as soluções dele de engenharia não eram pré-concebidas. Ele fazia experimentações e chegava em formas que talvez ele não teria pensado, mas imitando e simulando questões da natureza, como, por exemplo, física, gravidade, superfícies mínimas, ele conseguia chegar nas formas que fizeram ele quem ele é hoje. Tá bom? Então, o projeto não é resultado de soluções já disponíveis. As geometrias são resultados entre as mais diversas associações. Imagina associações, parâmetros, regras, condições. Frei Otto, ele também seguia aquela ideia de parametria manual. Ele era um cara que fazia muita experimentação. Ele é de Stuttgart e ele lá tinha um laboratório só dele. E ele ficava lá preso o dia inteiro só brincando com malha, bolha de sabão e tentando entender formas da natureza e como é que ele conseguia trazer isso para a arquitetura, né? Então, essas experimentações são baseadas em parâmetros e condições que criam a geometria, resultado das interpretações dos eventos da natureza, que depois ele traduz em arquitetura. Então, agora pensa comigo, a forma é output desses parâmetros e condições. Ele não está mais pensando na forma final, ele pensa no que vai influenciar aquilo para criar aquela forma. Aqui um videozinho rapidinho da própria Stuttgart, lá do escritório dele, gravado pelo homem, inclusive.
um pouco dessas experimentações dele. Vale lembrar também que, se eu não me engano, o Freyotto ele também era arquiteto, então ele tinha um viés um pouco também de experimentação, design e tal. Então, essas coisas que ele fazia, esses tipos de geometria que vocês estão vendo, a gente chama de superfícies mínimas, tá? E a partir dessas experimentações que ele criou das várias formas que eu vou depois mostrar em seguida. Então, ó, ele usava o sabão para imitar, e a partir disso ele fazia projeto. Então, ó, agora ele puxa de um lado, depois ele levanta do outro. É uma coisa muito interessante, muito interessante. Isso aqui, ó, teve um ali que eu mostrei que era bem parecido. As estruturas tensionadas, ele trabalhava com muita estrutura tensionada, muito, muito. Ele levava esse assunto ao limite. Qual que é o limite que a gente consegue chegar? E ele testava esse limite antes, né, na natureza, fazendo essas simulações. Então, ó, esses tipos de estrutura que eram o resultado final. O cara era um gênio, mano, não tinha. Então, ó, Estádio Munique, Olímpico de Munique, projeto dele, Freyotto. E olhem a escala disso, olhem a forma, olhem a complexidade dessas formas. De novo, ó, tudo isso aqui, vocês viram ali, ó, ele puxava aquelas coisas, ele fazia esses experimentos com superfícies mínimas e ele chegava na forma final. Ele não projetava isso aqui sabendo que era desse jeito. Ele analisava tudo para depois ter o resultado. Enfim, grandes obras de engenharia, sabe? Grandíssimas obras de engenharia. Tudo, de novo, em estruturas tensionadas. A escala é gigantesca, é gigante esse estádio. Como tudo na Alemanha, né? Os caras são meio grosso, assim, né? Tudo muito gigante, é tudo muito robusto, assim. Olha ali aquelas formas que eu mostrei, ó. Vocês lembram ali da bolha de sabão? Era daqui, ó, que ele entendia como que tinha que ser aquela curvatura. E aí depois ele transformava em projeto. Olha esse outro aqui, ó, Multihalle. Esse Multihalle, de novo, né? A Alemanha, os caras estão muito avançados. Em 75 já se falava de estruturas de madeira. E toda essa estrutura aqui é feita com essa grelha, essa malha de madeira. Tudo de madeira. Olha a complexidade disso, dessas formas, dessas curvas aqui. É uma coisa muito, muito fora, assim. Pensar na época de 70, mas enfim, Alemanha, né? Olha isso aqui. Vocês conseguem perceber aqui um pouquinho daquelas catenárias que eu tinha mostrado? Vocês conseguem ver isso aqui? E sabe qual é o mais interessante? Foi aqui que surgiu a forma do projeto. Ele pegava essa malha e ele fazia que nem um Gaudí, deixava ela cair com o esforço de gravidade, depois ele botava o vidro e ele sabia exatamente como que tinha que ser aquela forma. Então essa é a maquete que surgiu a forma do projeto. Isso é muito legal, muito legal. E aí eu acho que é uma coisa que pode fazer sentido para vocês na engenharia. Na arquitetura a galera fica meio, tá, eu lembro disso, mas na engenharia para vocês vai fazer muito sentido. Óbvio, né? Se tá embaixo, a gente tá fazendo uma força da gravidade, se eu replicar isso aqui vai estar em tração, vai ser perfeito, né? Obviamente. Tinham outros também, seu Heinz Isler, ele fazia essas cascas de concreto muito espessas, muito esbeltas. Desculpa, esbeltas só, não espessas. E era um cara também muito, muito, muito foda, assim. Tem esse outro maluco, outro italiano. Os caras eram loucos também. Ele fez esse viaduto, tá? Inteiro. Época de 70, década de 70, tá? E olha a complexidade desse viaduto aqui. Olha isso aqui. Isso aqui não é render, não é montagem, isso aqui realmente existe, tá? E olha só, ele fazia essas experimentações com sabão e esses tecidos. Então, ele colocava um tecido e ele ia puxando e entendendo qual que era o limite daquele tecido, a ruptura. Depois ele traduzia isso em engenharia, em forma, em projeto, em construção. Novamente, ele não sabia que tinha que ser esse o resultado final, mas fazendo experimentações ele descobria que era isso. Aqui um videozinho, tá? Dessa simulação feita no Grasshopper. Não sei se vocês conhecem, mas o Grasshopper é um programa de design paramétrico, design algorítmico, e ali, ó, a gente consegue fazer simulação de física. Então foi mais ou menos assim que naquela época o Sérgio Musmetti fez a simulação. Ele mudava os parâmetros, os apoios, né, a tensão daquela malha e com isso ele ia tendo o resultado final daquela ponte. Deixa eu botar um pouco mais rápido, a gente não perder tanto tempo. Então, ó, tudo parâmetro, números, depois uma análise aqui, ó, do material. Isso para você já deve ser, né? Já deve ter programa para fazer esses cálculos aqui, não é nada demais, mas a simulação é um pouco diferente. E aí um pouquinho da sessão. E novamente, né? Hoje a gente tem um computador para fazer isso. Na época era na raça. Na raça. Hoje em dia a gente pode depois levar para um Revit da vida e fazer todo o executivo disso aqui. Na época era. Não. Vale ressaltar a rápida customização. Vocês veem como é muito fácil deles mudarem ali. Eles vão mudando um parâmetro, uma forma, um apoio, puxando mais ou menos o sabão, que tu já consegue ter uma outra forma. Imagina vocês fazerem isso
num Revit da vida, num SketchUp, no AutoCAD. Vocês teriam que fazer tudo, calcular, aí pensar, pô, agora eu tenho que mudar. Voltar tudo de novo e fazer. Isso é possível porque a gente pensa projeto com algoritmo. Tudo aquilo ali que vocês estão vendo, a gente tem um algoritmo que processa tudo aquilo dali para nos dar o resultado final. Isso no computador. Naquela época, o algoritmo era a própria vida, né? A gravidade, enfim, o mundo, o planeta Terra, que calculava aquilo. Hoje em dia, a gente cria algoritmos, que é um passo a passo de coisas para se resolver, que nos dão esse resultado. E se a gente utilizar isso com projeto, com arquitetura, com engenharia, a gente consegue ir bem longe. E é o que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Então, pensa comigo, se a gente tiver aqui um processo de relaxamento de malha, que é um passo a passo de como a gente simula um relaxamento de malha, se a gente tiver inputs e colocar nesse algoritmo esses inputs, pode ser material, carregamento, gravidade, coeficiente, seja como for, no final a gente tem um output, que é o resultado da simulação. E ali naquele vídeo que eu mostrei para vocês, ele ia mudando, né, os apoios e tudo mais, e isso ia se atualizando. E a maneira que a gente vai mudando o input, a gente tem output diferente. Então, essa é a dinâmica, entendeu? Design paramétrico, a gente muda os parâmetros de um sistema que a gente cria. Que, no caso, o sistema é a gravidade, com Freoto, com Gaudí, com Moretti. Ali no programa, é o computador que vai fazer esse processamento. Tá bom? Só para a gente fazer esse wrap-up do design paramétrico e a diferença dele, a gente tem dois tipos de processo, que é um nomezinho um pouco mais formal. O aditivo e o associativo. O aditivo foi o que eu falei, a gente vai adicionando complexidade na forma. Correto? Então, ó, é aquele lá dos arquitetos primeiros que tinha o cubinho e tal. Então, como eu falei, complexidade adicionada diretamente na forma. A gente não pode simular, porque desenhar uma não tem como simular, né? É uma desgraça. A gente tem que utilizar tipologias que já são pré-concebidas, coisas que já existem. E vocês veem ali, ó, que no Freoto, aquilo dali não existia antes dele. Entendeu? Ele não teria como resumir aquilo dali em pilar, viga, laje, telhadinho, sabe? Então ele criou novas formas que não existiam antes, certo? E não utiliza parâmetros. A gente não tem como utilizar parâmetros para fazer esse tipo de design. Entretanto, no processo associativo, aí já estamos falando de design paramétrico, a complexidade a gente cria a partir dessas relações entre esses diversos parâmetros, material, carregamento, ancoragem, suporte, sabe? Se não sempre, a gente sempre simula, sempre faz esse tipo de simulações, não precisa ser sempre, mas pode ser. E a tipologia é resultado das relações. Então, a partir da maneira que a gente vai criando esse sistema complexo, a gente vai ter N tipos de forma, de tipologias, como a gente chama. E no final a gente usa parâmetros, né? Acho que esse é o grande esquema. Então, só para vocês entenderem, desde lá do começo, esse tipo de projeto é uma função implícita. X tem relação a Y. O resultado final tem relação ao que a gente vai fazer no começo. Nesse aqui não. A gente tem um terceiro parâmetro, que é uma simulação que gera essa forma final. Então, essa imagem é o que realmente mostra a diferença entre o design paramétrico, que é o que é feito hoje, e o design tradicional, que é o que a gente ainda faz até hoje, principalmente aqui no Brasil. Entendeu? E vocês já conseguem ver o que é legal e o que não é legal. Nada contra esse projeto, ele é bem importante, para ser bem sincero. Mas isso aqui é muito mais foda, isso aqui é muito mais da hora, não tem como negar. Não tem como negar. Um pequeno insight, eu estive numa conferência nesse ano, que esse arquiteto ele falou uma coisa muito interessante. Design paramétrico, que hoje em dia a gente pensa, é BIM, é Revit, é Grasshopper, é tudo novo, é tecnológico, mas galera, a gente faz isso já há muito tempo. Muito tempo. Desde Gaudí já era design paramétrico. Só que sem computador, né? Obviamente. Então é algo antigo que hoje fazemos com a ajuda de computadores. E essa arquiteta, que eu não sei se vocês conhecem, mas com certeza ela deve ser o pesadelo de todo engenheiro que existe nesse mundo, ela falou que a partir desses experimentos, com computadores, a gente conseguiu trazer eles de volta à vida. Conseguir simular melhor essas coisas, ter mais precisão, não perder mais tanto tempo, não ter que ter um laboratório só para se sujar inteiro de sabão. A gente pode fazer hoje no conforto da nossa casa e conseguir simular tudo isso. Falei muito de passado, né? Muito de passado, mas eu acho que é importante porque nada disso é à toa. E eu sempre incluo isso nas minhas apresentações, sempre. Eu gosto muito dessa questão de história porque aí a gente entende qual que foi o breaking point. Quando que a galera começou a pensar nisso? Sabe? Quando que isso realmente mudou? Quando é que isso foi utilizado? Mas agora hoje, no século XXI, se a gente der uma olhadinha num gráfico de tecnologias que estão sendo implementadas e o tempo, a gente consegue perceber que a gente está um pouco nessa zona que tem a ver com a quarta revolução industrial. A quarta revolução industrial é a revolução que a gente chama de customização em massa. Customização em massa, a gente consegue customizar produtos, serviços, tudo com o jeito que a gente quer. Antes a gente tinha produção em massa, né? Hoje a gente consegue customizar em massa. E customizar em massa tem a ver com
com rápida, digamos assim, alteração. A gente consegue alterar um produto e deixar na nossa casa de maneira muito rápida e produzir ele na mesma quantidade como na última Revolução Industrial. E a gente se encontra hoje nessa porção e, mais especificamente, em design generativo. É aqui onde a gente está. É aqui onde a gente se encontra hoje. E é aqui onde está tendo, vamos botar assim, o pináculo da indústria AEC. Hoje, já estão implementando design generativo em tudo, em tudo, em tudo. É aqui onde a gente se encontra hoje. Então, assim, com o avanço da tecnologia, esses métodos de projeto também avançaram. Como vocês viram, hoje a gente tem um computador para a gente simular aquela coisa toda. Os maiores escritórios do mundo, hoje, já estão utilizando isso. Como, por exemplo, design generativo, que eu vou falar em seguida, inteligência artificial, data science e até mesmo realidade aumentada. Então, tudo que é de ponta, todos os escritórios de ponta já estão utilizando isso no projeto deles. E o que é design generativo? Acho que essa é uma grande pergunta. E tem muita misunderstood em cima desse tema, certo? Então, o que é design generativo? Design generativo é uma forma de explorar diversos tipos de design em um curto espaço de tempo. Levava antes 5 dias para ser feito, hoje a gente consegue fazer em 5 minutos. 5 minutos. E a gente se ancora muito no design paramétrico para fazer isso. Vamos lá. Se a gente tiver uma equipe de 7 pessoas, tá? Uma pequena empresa de engenharia, arquitetura, seja como for, a gente consegue gerar até 3 opções de design. Vamos botar 3 opções de estudo de viabilidade, no máximo em 5 dias. Se eles estiverem bem afiados, todo mundo, todos os processos, tá? Hoje, a gente consegue ter uma pessoa, um computador, que consegue gerar 1000 opções em 5 minutos. Mas como é que isso funciona? Porque não estou querendo vender o impossível, porque realmente dá certo. A gente basicamente diz para o computador processar tudo para a gente. O que a gente precisar de 7 cabeças para fazer tudo, a gente hoje usa o computador para ele fazer todo o esforço para a gente. A gente não tem mais que ter que se estressar em fazer um estudo de viabilidade, ter que pensar em coeficiente, não sei o quê, em permeabilidade. A gente pode dar isso tudo para o computador. A gente terceiriza todo esse processamento no computador. Então, vocês lembram antes que eu tinha mostrado ali que era relaxamento de malha? Agora pensa comigo. A gente vai ter um algoritmo, um código, que vai posicionar os pilares vamos botar assim, no empreendimento, tá? Seja qual for, casa, enfim, seja como for. A gente vai botar os inputs da obra, né? Da laje, viga, enfim, todos os esforços, toda aquela coisa toda, e a gente vai ter um output. Beleza, tranquilo. A grande diferença disso para o design paramétrico é que no final a gente vai fazer uma pequena análise e dizer, olha só, esse é o resultado que a gente quer, esse é o tipo de pilar para esse tipo de esforço que a gente precisa, a gente está economizando material, ele está suportando, ele está bem posicionado. A gente faz essas perguntas, a gente analisa esse design. Se a resposta for não, não é o resultado que a gente quer, a gente volta para o começo e a gente altera os parâmetros para a gente ter uma nova forma para se gerar e, consequentemente, uma nova forma que vai ter um novo output e uma nova análise. E aí, novamente, a gente faz a pergunta. Chegou no resultado? Não. Então, volta. E a gente pode repetir isso 10 vezes, 100 vezes, 1000 vezes. Por quê? Porque a gente está usando o computador. A gente pode fazer isso, nós, humanos, mas vai levar tempo. Hoje a gente pode usar o computador para fazer esse tipo de análise e processo para a gente. E se caso for sim, a resposta é o fim da otimização. É o resultado que a gente quer. Certo? Então, olha só. Essa equipe usa os seres humanos. E essa aqui usa um processador i9. Para quem é do computador, eu gosto muito. Sabe que o i9 é uma coisa que processa muito mais rápido do que a gente. Então, essa é a grande diferença. Isso aqui a gente usa ainda força humana. Isso aqui a gente usa toda a força de um computador para conseguir processar isso aqui 1000 vezes, 10.000 vezes em 5 minutos. Então, isso aqui é a união do design paramétrico, mas com a pequena análise que vai toda hora fazer essas alterações para a gente até chegar no resultado que a gente deseja. Tá bom? A seguir, agora vem a parte mais legal da apresentação, alguns cases. Esse prédio aqui, feio pra caramba, mas ele tem uma coisa muito legal, muito interessante. Esses pilares aqui posicionados, vocês conseguem ver que eles não estão alinhados, né? Eles estão bem diferentes, assim. Mas eles têm um motivo. Esses pilares, eles são posicionados a partir do design generativo. A máquina processa qual que é o melhor posicionamento desses pilares para a estrutura e ele reduz aí, no caso, pode ser displacement, esforço, seja como for, até ele chegar na opção mais desejada, nesse caso. E isso é design generativo. A gente está ali toda hora analisando aqueles pilares até a gente chegar, beleza, esse aqui é o resultado que a gente quer.
E ó, vocês conseguem ver que no final ele gera ali, deixa eu aumentar um pouquinho mais alto para repetir. Ó, ele processa muitas vezes em segundos até ele convergir para um resultado que seja óptimo. Então, ó, aqui no final ele vai ter uma solução boa. Que é o produto desses pilares. Eles são pré-fabricados, depois levados e montados em obra. Isso é muito legal. É uma coisa que vocês não precisam mais pensar onde é que está o pilar. Foda-se, não tem mais isso é coisa do passado. Tu dá pro computador dizer para ti onde é que está esse pilar. Esse outro aqui é esse Infobox. E isso aqui já é loucura, eu sei, não faz sentido algum, mas ele tem uma coisa bem interessante. Essa estrutura, ela também houve uma otimização dos esforços da estrutura de aço. E é isso aqui já é coisa de arquiteto, né? Eu sei, é coisa de arquiteto. Mas eles fizeram a mesma coisa. Eles geraram várias opções de design, de esforços, até eles chegarem na opção mais desejada. E vocês conseguem ver essas pequenas linhas aqui? Essas pequenas linhas são networking de opções, possíveis opções que ele pode ter. Mas no final ele escolheu que essa é a mais otimizada. Então ele passou por bilhões de formas até chegar nessa. A mais otimizada, que provavelmente nós não conseguiríamos chegar. Claro, é muito mais fácil, né, gente? Eu não vou negar. É muito mais fácil botar um pilar aqui, um aqui, um aqui e um aqui. Mas, às vezes, é o que é. É o que é. E empresas que produzem isso aqui estão pagando muito. E se tiver a solução para eles, eles vão te pagar muito. Então, aqui um pouquinho ó, de como são os esforços. Ele tem uns pilares principais, mas depois eles criam aquela malha para ficar bonito. Então, ó, no final, eles conseguiram chegar nesses 3 resultados que variam um pouco nas suas opções, mas que são válidas para o resultado que eles desejam. Eu trabalho na ITA, e aqui na ITA a gente também usa desses tipos de tecnologia para resolver estruturas de madeira. Esse aqui é um galpão picadeiro, e o posicionamento dessas treliças, desses pilares, o espaçamento delas, também foi gerado com design generativo. Nenhuma pessoa pensou onde é que vai estar aquilo dali. O computador que disse para a gente onde que aqueles pilares iam ficar posicionados. Lembrando, ó, madeira laminada colada, né? Madeira, material do futuro, todo mundo sabe disso. E aqui um pouquinho, deixa eu passar, de como que foi, ó, esse processo de otimização. Então, a cada segundo, ele testa várias opções e vocês vão ver que no final ele começa a convergir para uma mesma solução. Que, ó, vai ficar um certo espaçamento. Então, aqui a gente está calculando os esforços e tal. E no final, ó, ele dá um espaçamento que começa a ser o mais óptimo. Novamente, a gente não mexeu um dedo para resolver isso aqui. A gente criou o sistema, o código, o algoritmo para ele processar e nos dar o resultado. Novamente, para vocês verem. Ó, olha quantas opções ele gera por segundo. Tem muita coisa errada aqui, óbvio, mas isso aí é um pouco da lógica de como ele consegue chegar no resultado mais óptimo. Aí a gente entra já em questões de algoritmos evolutivos, que é como a gente faz esse tipo de coisa e tal. Se vocês tiverem interesse, depois eu tenho um vídeo lá na antiga oficina paramétrica que explica todo esse processo, tá? Mais uma vez, ó, ele está convergindo para uma opção mais óptima, que no caso é essa aqui, mais ou menos, ó. Esforços já bem poucos, carregamento médio aqui nas vigas, nos pilares, perdão, treliça espaçada, enfim, esse é o resultado final. Eu sei que muitos de vocês fazem estudos de viabilidade, né? Galera da engenharia e tal, às vezes faz estudo de viabilidade. Imagina poder fazer isso em questões de segundos. Essa galera Space Makers da Dinamarca, se eu não me engano, eles criaram um programa que eles conseguem, a partir de uma área, te dar opções otimizadas de estudo de viabilidade. Então, tudo utilizando o design paramétrico, ele consegue traçar vias e tal, determinar onde é que vai ser o posicionamento das coisas, os tipos dos prédios. Ele diz ó, a quantidade de andar e tal, e no final ele gera uma série de implantações possíveis para aquele teu terreno. Tudo utilizando design generativo. Tu não pensa nada. E aí, olha só, ele já te dá o resultado. Isso aqui é muito foda. Isso aqui é muito foda. Ele já te dá o resultado, já o posicionamento, onde que vai estar tudo. E depois ele pode até fazer outras modificações em cima daquele modelo. Então, isso aqui é a união de design paramétrico para fazer as coisas automáticas e design generativo para pensar por nós. Esse aqui, Fint 3D, não sei se vocês conhecem, na parte da arquitetura deu um furdunço aí. Esse cara aí ele foi um pouco perseguido. Por quê? Porque agora ele consegue fazer plantas baixas
que se adaptam à maneira que tu vai posicionando todo o projeto. Vocês conseguem ver, ó, que o apartamento todo se adapta a partir do tamanho da área que tu dá. Tudo automático. Isso aqui já não é mais tão generativo, mas é mais design paramétrico, porque ele tem um código de criar planta baixa a partir de paredes e ele cria tudo automático. Ele não sabe qual é o resultado final, mas o computador dá o resultado final para ele. Novamente, ó, ele vai passando, mexendo, vai tudo se adaptando. Isso aqui é muito legal. Isso aqui é muito. Aí deu um furdunço da galera da arquitetura, vão tirar nosso emprego, não sei o quê, mas galera, só quem tem medo dessas coisas é porque não entende da coisa. Esse aqui é um outro, e aí é uma coisa mais minha. No meu antigo escritório, a gente começou um projeto de tentar fazer algum tipo de código, algoritmo, design generativo para fazer esse estudo de viabilidade automático. Infelizmente, ele não foi para frente por N questões, eu saí do escritório e tal, mas isso aqui é um pouquinho do que acontece. Ó. A gente tinha um terreno e ele ia sempre otimizando as melhores opções para aquele terreno na implantação, a partir do VGV, da área gerada, da área disponível. Isso aqui era no beta ainda, o que a gente estava desenvolvendo. Chegou já bem longe do que isso aí, mas, enfim, não deu continuidade. Se alguém quiser comprar o código, eu estou vendendo, tá? Mas aí a gente conversa depois. Uh, brincadeira. Mas, ó, ele vai gerando, 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 até ele chegar na opção, ó, mais óptima para aquele terreno. E aí tu imputava tudo, o terreno, os índices urbanísticos e tal, quanto tu queria ter daquele projeto de VGV estimado, não sei o que, ele, bum. A máquina ia lá e pensava para ti. Agora sim começou o terror, tá? Agora eu vou botar o medo em vocês. Isso aqui não é render, isso aqui é realmente construído. Esse aqui é o Steampunk Pavilion. Coisa complexa para um cacete, né? Isso aqui é madeira curvada com vários apoios e tudo mais. Uma loucura, mas isso aqui realmente foi construído. Isso aqui foi uma obra de arte de um concurso lá da Estônia. Isso aqui. Olha essa complexidade. Isso aqui não. 5 anos atrás ninguém ia conseguir fazer isso. Mas isso aqui é foto, tá? Não é render, não é mentira, não é montagem. Esse é o Steampunk Pavilion e ele tem uma coisa interessante que foi utilizado para construir esse projeto diversas metodologias. E uma delas, além do design paramétrico, realidade aumentada. Ah, os caras falando aqui não é interessante, juro para vocês, não tem muito. Eu quero só que vocês entendam que eles fizeram eles curvaram essa madeira, todas elas individuais, mas o problema não é nem esse de dobrar individual, tá? O mais legal disso tudo é que eles utilizaram de ferramentas paramétricas, só paramétricas agora nesse momento, para auxiliar eles na hora da montagem. Então, eles tinham um óculos de realidade aumentada e eles conseguiam ver onde que tinha que passar aquela madeira. E em cima disso eles criavam os moldes e depois eles iam dobrando. Ó. Então, olha só, eles conseguiam ver como aquela madeira tinha que ficar. E o mais interessante é que aí eles, né, eles faziam todo o esquema de wood bending, que é dobrar madeira, se tu colocar ela sobre umidade e tal, vapor, ela consegue se dobrar. Então eles tinham todo o molde, não só das ferramentas, mas também de toda a ferragem. Então o cara ia ali, e é bem isso aqui, ó. Ele ia apertando e ele mudava a forma do molde para ele ir seguindo. Então ele conseguia ver depois, em loco, onde que tinha que ficar aquele posicionamento. E o mais interessante que eles falaram que era o seguinte: se não ficasse perfeito, não tem problema, a gente ajustava na hora. O que mais nos ajudou foi ter pelo menos a base ali pronta. E eles foram lá e construíram isso aqui tudo. É impressionante, assim, é uma coisa absurda, absurda, absurda. Aqui eu peguei esse trecho, infelizmente não tinha mais, mas eles tinham um pequeno desafio aqui. Nesse projeto, eles não poderiam ter, eles tinham que ter uma chapa reta de aço para poder fazer aquelas dobras. Só que o modelo não estava gerando isso, gerava umas formas meio que obtusas, assim, ó. Vamos lá. A gente consegue ver aqui, ó. Isso aqui tem que ser reto. Então eles criavam um código que, com o design generativo, conseguia vir aqui, ó, e alinhar. Deixar o mais reto possível de acordo com a forma do projeto. Utilizando design generativo. Foi bem rápido, porque o cara cortou muito tempo, né? Mas aqui, ó, ele vem e pum, ele deixa retinho. De uma forma mais óptima para ele ter os encaixes depois. E aí tinha uma certa de como era o modelo, depois a construção, porque não tinha como fazer tudo perfeitamente. E olha só, eles tinham a tira e depois toda a lâmina reta, que chegavam assim, depois ia lá o cara com o negócio e ir dobrando. Loucura, isso aqui é, enfim, isso aqui é futuro. Aqui um pouco de como é que foi a construção
desse projeto. Então eles faziam alguns moldes em madeira, depois eles levavam em loco para construir. E eles viam tudo, ó, realidade aumentada. Eles conseguiam visualizar tudo, 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 tudo. Isso é uma coisa que eu falo. Grandes projetos necessitam de grandes soluções e de grandes engenheiros também por trás, tá, gente? Todo mérito de vocês, porque tem que ser muito bravo para fazer esse tipo de coisa. Então, ó, novamente, eles iam lá, dobravam tudo, isso na fábrica, né, no workshop, sei lá. E apesar da montagem, era literalmente assim, tá? Eles iam olhando ali e eles, ó, apertavam e aí mudava ali as coisas e tal. Então, ó, tudo ele tinha um molde que ele ia seguindo. Depois, em loco, eles conseguiam visualizar com óculos onde é que ficava posicionado tudo isso. E ali, ó, ele ia lendo e gerando a forma. Aqui o mais legal, obviamente, é a realidade aumentada, mas teve design paramétrico generativo. Aí a gente consegue ver quais são as opções de tornar esses projetos reais, né? Esse aqui, eu até, putz, perdão, eu coloquei errado aqui, mas esse aqui é um projeto de um brasileiro, uma empresa brasileira que está basicamente fazendo otimização de formas de concreto usando design generativo. Então ele consegue otimizar a forma para ele conseguir ter menos uso, menos carregamento com a menor quantidade de material possível, não só concreto, mas também em aço. Então ele tinha uma forma original e ele conseguia otimizar ela, né, para ter menos uso, enfim, material, aquela coisa toda. Utilizando o generativo. Infelizmente eu não consegui nenhum vídeo, acho que deve ser uma coisa meio lá deles, NDA e tal, mas existe, tá? Ele é brasileiro, LinkedIn, até troquei uma ideia com ele, mas ele ainda não me respondeu, mas ele é bem solícito, assim, recomendo vocês darem uma olhada depois. Esse projeto aqui é um absurdo, tá? Essa EMX 3D Bridge, ela é uma ponte que, a partir de design paramétrico, eles conseguiam analisar os esforços, ok? De como ia ser aquela geometria. E a partir desses esforços, eles mudavam a quantidade de material que teria em cada um, né, da seção aqui dessa viga. E o mais louco é que é o seguinte, tá? Eles imprimiram essa ponte em impressão 3D de solda. Isso aqui é tudo solda, 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 camadas de solda com esse braço robótico que no final deu aquela forma. Isso é absurdo. É absurdo. Mas vocês conseguem entender a relação do que onde o design paramétrico pode te levar? Tudo isso aqui não é possível sem design paramétrico. Não é possível. Somente não é possível. Aqui é outro terror, tá? Outro terror. Esse é o Hotel Morpheus da Zaha Hadid. Isso aqui não é render, não é montagem, isso aqui é realmente a foto do projeto. E você já consegue entender a complexidade do negócio, né? Não é um projeto fácil, em todos os seus sentidos. Essas estruturas aqui de aço, todas essas placas, enfim, é um pesadelo. Mas, novamente, utilizando design paramétrico, nesse caso, eles conseguiam gerar to toda a documentação dessa estrutura de aço. Essa é um pouquinho da parte interna de como que é feito, é bem curva, tudo muito orgânico e tal. E aqui está a construção. Essa aqui é a estrutura interna desse edifício. Então essa parte aqui que vocês estão vendo, acho que é mais ou menos aqui, ó. Mais ou menos aqui, ó. Tudo isso aqui são, né, a estrutura, as vigas, né, a pila, sei lá o que é isso aqui, mas não sei se é nem viga pilar, enfim, que suporta toda aquela estrutura, que depois vem as placas, né, de fechamento, essas placas bonitinhas aqui. E o mais louco é que eles fizeram um código que pegava todas as linhas base e gerava todos os encaixes automaticamente de tudo. Não só os encaixes, mas também toda a documentação para vir da fábrica e eles montarem em loco. E aí é aquela coisa, se eles fizessem isso aqui no Revit, eles iam estar até hoje fazendo. E já está construído. Porque eles utilizaram de novo de toda essa tecnologia para auxiliar eles na hora de fazer o projeto. Por quê, gente? Porque o computador consegue lidar muito melhor com complexidade desse nível do que nós humanos. Então eles usam o processador i9 do computador, estourando lá rápido pra caramba, para pensar tudo isso para eles. Não tem mais que ficar pensando, entendeu? Fazendo detalhamento à mão, enfim. E o futuro? O que a gente pode esperar no futuro? A pandemia, enfim, momento desgraçado aí que aconteceu com todo mundo, a gente repensou muita coisa do que a gente, o que é e o que a gente quer para a indústria EC. Okay? E algumas tecnologias que não faziam sentido antes, hoje elas têm um potencial gigantesco, gigantesco. E outras elas se mostraram ser o futuro da construção. Vocês já estão ligados em impressão 3D de casas?
mas é uma coisa que está vindo com tudo. Essa aqui, esse projeto, essa tecla aqui da WASP, é uma casa, um domo, na verdade, impresso só com o solo do lugar. Eles pegam o solo, misturam lá argila, sei lá o que que é, e a máquina imprime toda essa forma depois. Deixa eu botar a velocidade novamente. Então, ó, todo aqui o esquema de como é impresso. Então, ó, a máquina vai lá e imprime. Assim, ó, ele vai lá cavando e alimentando aquela máquina. E ela vai imprimindo, ó, e deixa. Só tem que ter o humano lá para cavar e ir botando, né? Ainda não fizeram um negócio automático ó, novamente, ó, ele pega e carrega na máquina aquele solo e aí depois ela vem, enfim. Absurdo, tá? Isso aqui é loucura. Mas eles já imprimiram a primeira e já vão imprimir mais e mais e mais e mais. Isso que é o legal, né? Ele usa o solo. Só o solo. Só isso, ó. Solo, misturam, fazem, né, uma massa, alguma coisa, sei lá. E depois eles conseguem imprimir tudo. Isso é futuro, tá? Isso é futuro, juro. Se a URGS não tá ensinando isso pra vocês, a gente tem que repensar um pouco aí o que tá acontecendo um pouco mais simples. E aí é uma coisa que eu acredito muito, é que eu tenho certeza que a impressão 3D de casas vai resolver um déficit de habitacional que a gente tem no nosso país e ao redor do mundo. Essa aqui é uma casa impressa 3D no México, que é uma casa impressa em 24 horas para pessoas desabrigadas. E ela custa menos de $2 por dia, do dia. E é uma casa muito bonitinha, fofinha, maravilhosa, tá? Que consegue, basicamente, não tem muito o que falar, ela dá abrigo, entendeu? Ela dá abrigo, dá esperança, dá qualidade de vida para as pessoas, utilizando impressão 3D. Então, ó, é uma casa e é bem, pô, bem ajeitadinha, não tem como negar, sabe? Eu não vou ficar criticando a arquitetura e tal, bem ajeitadinha, muito legal. Ó, olha só como é que é dentro, sabe? $3, perdão, $3 por dia. 24 horas para imprimir todos aqueles layers ali, ó. É um pouco ali daquela outra VASP, né? Mas aí agora eles usam concreto, de fato, concreto mesmo. Eles foram os primeiros, eu acho, a construir esse para grandes, né, grandes famílias e tal. Eu sempre incluo porque, como eu falei, eu acredito. Esse aqui é louco, hein? Esse é louco. De novo, impressão 3D, mas agora vamos para uma coisa um pouco mais assim, quando a gente traz arquitetura, design, arte para isso. Esse Trabeco Live Pavilion do ACT Lab, que é o laboratório lá deles de arquitetura, design computacional de Milão, eles fizeram esse pavilhão aqui, que ele tem uma coisa muito interessante, e isso é interessante também para vocês. Esse tipo de estrutura, vocês concordam comigo que ela tem aqui zonas de esforços diferentes em cada região. Naturalmente, né? Isso aí, quem sabe o mínimo de estrutura, e isso eu falo pra galera da arquitetura, né? Vocês manjam disso. Vocês conseguem ver que existe uma diferença aqui, ó? Tem essa parte mais escura, essa parte um pouco mais clara. O que acontece? Esse pavilhão, eles calculam os esforços, e onde tem mais esforço, eles aumentam a seção daquela treliça. Então, pensa comigo, faz sentido, né? Onde eu tenho mais esforço, mais seção, menos seção, para eu economizar material. Não tem que fazer tudo um só para tudo, porque isso é perda de tempo, material, dinheiro, enfim. Nesse caso, eles botaram exatamente a seção perfeita na região perfeita que eles precisam aquele esforço. E tudo isso aqui impresso 3D, obviamente. Então, novamente, a impressão 3D mostrando que é o futuro. É o futuro. Então, você consegue ver aqui ó, a diferença? Ó, seçãozinha bem larga, aqui bem esbelta. E impressoras já de um porte bem maior. Isso aqui já não é mais tão brincadeira, assim, sabe? É coisa até nem tão disponível nesse primeiro momento. Mas com o tempo, tecnologia melhor, a gente consegue ter acesso a tudo. Esse outro aqui, esse projeto da Zaha Hadid, mesma coisa, essa ponte sob compressão. Então, isso aqui, ó, não tem nenhum encaixe, não tem nenhum ferro ligando a estrutura. É só a própria impressão 3D que segura. Então, tem vários módulos pré-fabricados que tu junta eles e eles permanecem no lugar. Presta novamente em 3D, com uma coisa que a gente chama de impressão 3D não planar, porque geralmente impressão 3D a gente faz níveis retos, esse aqui ele consegue fazer níveis diagonais, e no final a montagem desses módulos. Eles só usam uma pequena cola aqui para impermeabilizar o concreto. Fora isso, é só sob compressão. Só. Eles fazem uma pré-estrutura para apoiar, depois a gravidade, né, faz o seu trabalho. Aí uma coisa um pouco mais nossa, tá?
robôs que vão nos ajudar na construção. Um robô que assenta tijolo. Eu juro pra vocês, isso aqui tá mais próximo do que vocês imaginam, tá? Da gente ter um desses na obra. Ele consegue, se eu não me engano, assentar mais de 8.000 por dia ou por hora. Alguma coisa assim. Tá aí, perdão, faz tempo que eu, que eu tenho isso aqui na apresentação. Mas é muito do caramba. Robô, robótica, entendeu? Nos ajudando na construção civil. E, novamente, tá mais próximo do que parece, tá? Tá mais próximo do que parece. Isso aqui, daqui a um tempo, não vai ser nada absurdo ter isso aqui num canteiro de obras da Melnick, Cirela da vida. Próximo. Esse aqui, lá do ETH Zurich, lá na Alemanha, que aí é uma parede um pouco mais complexa, novamente feita com robôs, né? Tinha todo um robô que ele assentava precisamente aqueles tijolos ali. Um pouco mais da nossa realidade, uma coisa que já pode ser colocada hoje é a realidade aumentada, novamente, no canteiro de obras. Esse tiozão aqui, típico mestre de obra, está assentando uma parede muito complexa com a realidade aumentada. Então ele consegue ver no óculos onde é que tem que ficar aquele tijolo. E isso aqui é mais próximo do que parece, tá? E inclusive esse aplicativo aqui, o Fologram, ele é de graça, vocês podem baixar e usar ele. Então é uma coisa muito interessante. Então vocês podem ver, ó, não só o tijolo, mas também o corte. Eles conseguem ver o gabarito para eles cortarem aquele tijolo para fazer a forma. Esse aqui também é uma outra chacota, aí é uma coisa mais de artístico assim. Essa forma aqui, ela é composta de painéis, chapas de alumínio dobradas. Só que o mais legal é, o seguinte, ó, o robô que dobrou a chapa. E aí, trazendo um pouco mais para nossa realidade, imagina uma fachada em ACM, talvez, que ela é pré-cortada ou pré-marcada em fábrica. Depois vem um robozinho e ele dobra e pronto, ó, tá feito. Só tu levar depois e fazer a montagem. Imagina quanto que vocês conseguem dobrar com a precisão milimétrica, enfim, né, de um robô, sabe? Ali, ó, vem ali e ele dobra novamente. E tu tem a chapa. E aí, né, utilizando todas elas, tu consegue fazer esse tipo de forma aqui. Deixa eu passar novamente. E agora, por último, já para acabar, isso aí, pandemia, tá? Como é que é? Isolamento social, acesso, enfim, trabalho remoto, a coisa toda. A Boston Dynamics, vocês lembram a Boston Dynamics, aquele lá que faz o robozão que dança, não sei o que, aquela coisa toda? Eles fizeram em parceria com o Foster, que é o Norman Foster, um grande arquiteto, um robozinho que visita a obra para ti. Ele tem uma câmera acoplada nele que faz visita em obra. Tu vai lá com um joystick, literalmente um joystick aqui, ó, do Xbox. Ah, não tá aparecendo. Ó. Tu vai lá e tu controla da tua casa o robozinho para ele fazer a vistoria de obra. Tem até o caixazinho. E eles já usaram e já viram que é um sucesso. Porque não só tu consegue ver a câmera, mas tu consegue também fazer o mapeamento 3D da zona e comparar com o modelo BIM, talvez fazer um cloud point para, enfim, vocês conseguem já imaginar as possibilidades. Ó, ele vai lá e ele consegue, enfim, ver a obra pra gente, né? Ó, todo o negócio de mapeamento, scan, sabe? E aí vocês imaginam, vocês aqui em Porto Alegre fazendo uma obra, não sei, Dubai, e visitando a obra com um robô, entendeu? No conforto da casa de vocês. Isso é muito legal. Muito legal mesmo. Mesmo, mesmo, mesmo. Apesar da montagem, eles já têm artigos e fizeram e tal, e realmente funciona. Então, ó, ele consegue ver aqui, ó, um joystickzão, pá, 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 e ele consegue visitar a obra, tudo mais. Tem várias coisas que eles acoplam, tipo, ali em cima dele, né? Scan, laser, câmera, dá pra botar um bracinho que aí tu consegue mexer, enfim. Loucura. Loucura. Isso aqui é o futuro, tá, gente? Não tem. Não tem. Se a gente não começar a pensar nessas coisas aqui, ó. Ó, visita de obra. A gente aqui reunido, ó, visitando uma obra. Imagina vocês aí visitando uma obra com o professor de vocês a partir de um robozinho, sabe? Tendo aula disso. Enfim, pensem aí o que pode ser feito. Pode ser feito muita coisa mesmo. E por fim, eu só queria trazer uma coisa que o meu avô, um engenheiro não formado, mas que sabia muito, ele sempre dizia que por trás de todo engenheiro a gente tem um arquiteto ousado. Sempre, sempre. E por trás de todo arquiteto a gente tem um engenheiro capaz. Porque nada do que isso foi feito, nenhum engenheiro meia boca consegue fazer isso. Só aqueles que são muito bons. E vocês que estão aqui assistindo essa palestra, eu já tenho certeza que vocês já são muito bons por estarem aqui e estarem adquirindo esse conhecimento. Galera, então é isso, tá? Quero agradecer muito aí a presença de vocês. Agora um Q&A, se vocês tiverem algumas dúvidas, perguntar algumas coisas, fazerem algumas considerações, tá aberto agora a hora que a gente troca uma ideia, tá? Mas, no mais, eu quero agradecer a presença de todo mundo, ok?
E agradecer também a Semana Acadêmica, novamente, o Lucas por ter convidado. É sempre um prazer estar aqui compartilhando esse conteúdo com todos. É isso. Vale, muito obrigado aí, Léo. Primeira coisa, eu só queria pedir pro pessoal aí, quem quiser ligar o microfone, mandar aí suas perguntas pelo chat. Quanto mais perguntas chegar pelo chat, eu vou indo numa lida, vou trazer pro Léo. Enquanto não chega, eu vou te fazer algumas perguntas, daí tu pode Claro. só tirar a apresentação aí pra gente conseguir Sim, se olhar sim, mais sim. direitinho. Claro, peraí. Parar de compartilhar. Peraí. Ficou Foi? bem inovador. É... Foi, Foi? Foi? foi, Beleza. Show de bola. foi. É. Cara, primeira coisa, muito obrigado aí por ter compartilhado tantos temas de engenharia, assim, sabe? Eu tava ali fazendo uma. Eu te falei, perdão, eu queria trazer o melhor do melhor sobre todas as áreas, porque eu sei que engenharia não é só concretar, né? É fazer muita coisa, muita coisa. Sim. Uma coisa que eu te conheço há bastante tempo ali, vi o teu canal, tu utiliza para essas questões de design generativo, principalmente o Grasshopper, Uhum. associado com o Revit, certo? Não, com Revit não. Porque assim, a minha área, gente, design computacional, eu não tô tão na parte de execução, assim, sabe? Eu tô mais na parte de auxiliar a construção desses projetos mais, digamos assim, específicos, né? Mas hoje a gente já consegue conectar o Grasshopper, que é o melhor programa, é o mais adequado para isso, com o Revit. Então tu consegue ter toda a força de um puta de um programa muito legal com o Revit, que também é um programa muito bom de engenharia, né, arquitetura, enfim. Então hoje o mais recomendado seria Grasshopper e Revit. Uma coisa que eu acho que é interessante colocar também é que tem aquela nova a inovação que veio no Revit 2021, 2022, que é o design generativo, então tem ali Isso. algumas Uhum. ferramentas também. Uhum. É bem interessante colocar isso aí, tem bastante conteúdo no teu canal de oficina paramétrica, Uhum. parametrizados, onde o pessoal Uhum. pode dar uma olhada sobre isso. Uhum. Uhum. Não, esse Generative Design que eles lançaram é bem bom, mas assim, sem clubismo nem nada, tá? Eu quero fazer uma análise de quem tá, e como eu também sou consultor de algumas empresas, eu tenho que dizer o que é mais adequado ou não, tá? O Generative Design, ele ainda precisa melhorar muito, ok? O Grasshopper já tem plugins e coisas do tipo que já estão dando resultados bem mais precisos, rápidos e confiáveis do que o Generative Design, tá bom? O Generative Design ele é bom, ele tem ainda o que melhorar, não estou dizendo que ele, digamos assim, não vale a pena, tá? Mas o Grasshopper tem opções melhores. Tá? Então, se tu quiser entrar nisso, já quiser, enfim, estudar tudo mais, e tem umas opções, porque ali no Grasshopper não é mais só questão de pilar e viglagem, né? A gente pode fazer qualquer tipo de otimização. Qualquer tipo, qualquer tipo. Mas assim, apoiem aí o Generative Design, que eu acho que ele pode ser bom. Ele pode ser bom também para vocês. Deixa eu só mostrar uma coisinha, Lucas, que eu deixei pro final, é só para mostrar. Se vocês quiserem brincar Claro. um pouquinho, tem esse sitezinho chamado Layopt, que basicamente, com ele, a gente consegue utilizar design generativo para fazer a otimização dessa treliça. Então, olha só, a gente põe aqui os suportes, o apoio, e o site vai gerar uma forma mais otimizada para poder suportar esse cenário aqui. Então, por exemplo, ó, se eu mudar agora um parâmetro, que é a ancoragem, deixa ele processar, ele já mudou a forma que eu tenho. Então, isso é design paramétrico e design generativo, gente. Eu não sei como é que é o resultado final. O computador que está gerando para mim, ok? Então, dê uma olhadinha, eu acho bem legal. Por exemplo, se eu colocar talvez um outro carregamento aqui, ó, tá? Vou botar aqui um 10. Não, acho que 10 é demais. Deixa eu botar um, entendeu? Ele já me traz, ó, um outro resultado em instantes, que ele está processando, né? Dê uma olhadinha, é bem legal. Isso aqui já é design generativo na prática, tá? Na prática. Isso aqui é o que realmente acontece. No caso, para a questão de estrutura. Certo? Ó, Eu, agora ele bot- me eu deu botei ali esse no, puxado. eu botei ali no chat esse site aí pro pessoal dar uma olhada. Legal, massa, massa. Isso aqui é, como eu falei, design generativo na prática, tá? É assim que funciona, é assim que acontece. Beleza, desculpa, A Lucas, Steph... continua. Não, tranquilo. A Stephanie, ela perguntou sobre o uso do Dynamo e eu queria aproveitar que ela fez essa pergunta para já te questionar, assim. Tu comentou que o design generativo do Revit ele ainda precisa melhorar e tudo. Tu diria que é interessante, então, o Dynamo ele tem suas funções ou o Grasshopper ele consegue abraçar as funções que o Dynamo poderia fazer? Tá, olha só. É, De novo, eu tenho que dar a minha opinião como designer computacional, como consultor, e sempre quando eu estou
querendo assessorar uma empresa nisso, eu tenho que dar a minha opinião do que é. E eu estudo, né? Eu estudo não só design paramétrico generativo, como eu sei programação, eu também estudo softwares, sugestões, o que é sempre melhor para o meu cliente. Né? Eu não posso dizer que o melhor é o que eu uso, porque às vezes não é o que se enquadra nele, certo? Assim, o Dynamo, ele é muito bom para administrar dados BIM. Ele é ótimo para fazer isso. Para tu pegar um prédio inteiro e querer colocar uma elevação em cada banheiro de cada andar específico, o Dynamo ele é muito bom porque ele entende nessa coisa dentro do BIM. O que é um room, uma sala que é banheiro? Então, pegaram aquilo dali, botaram uma elevação de tal para mostrar. Enfim, ele é muito bom nisso. Ele é ótimo, porque ele já está entregado no Revit e é isso que o Revit faz. Mas o Revit e o Dynamo, porque o Dynamo ele é uma, digamos assim, a parte paramétrica, mas ele usa o Revit de base para fazer tudo isso. Para usar o Revit para manipular geometria, eu não recomendo. Para utilizar o Dynamo para manipular geometria, eu também não recomendo. Nenhum dos dois. Porque o Revit ele não tem ferramentas boas, não só de modelagem, mas também de compreensão do que é geometria. Tá? Então, se for a questão de chegar em algum design mais complicado e tal, mais orgânico, o Dynamo não é a melhor opção. Nesse caso, é Rhino e Grasshopper. Porque o Rhino ele é o melhor software para modelagem 3D no mercado hoje em dia, e o Grasshopper ele é o primeiro e o melhor software de modelagem algorítmica / paramétrica que a gente tem no mercado hoje. Por quê? Porque não só ele tem uma gama de bibliotecas de geometria ótimas, perfeitas, maravilhosas, muito boas e com uma precisão absurda, como o Grasshopper tem todo o tipo de plugin para fazer análises, nesse caso de vocês, de engenharia. Né? Ele tem muita coisa, muito boa, muito precisa. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Deixa eu compartilhar minha tela novamente, porque eu estou agora aqui abrindo e tal, já mostro para vocês. Conseguem ver? Sim, caramba 3D. Caramba 3D. Ele é um plugin de Parametric Engineer, Structural Engineer, que usa o Grasshopper. Então, tu consegue fazer esse tipo de análise, ó, paramétrica. Ele traz em tempo real o resultado do caso nessa treliça aqui. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó, o videozinho promocional deles. Então, ó, é isso aqui que ele traz. Esse é o tipo de software que a gente de solução, perdão, que a gente consegue ter utilizando o Rhino e o Grasshopper. Olha só como a gente consegue chegar em coisas bem mais complicadas. Sabe? Novamente, porque o Rhino e o Grasshopper tem as ferramentas adequadas para isso, que o Dynamo não tem. Então, ó, só um pequeno detalhe. Bem aqui em cima, tá? Ele usou um algoritmo evolutivo, no caso design generativo, né, para dizer qual que é o melhor posicionamento dessas paredes, ó. Certo? Então já faz a ligação disso aí tudo. Ok? Então, assim, Dynamo, ele é bom para manipular dados BIM. Para fazer esse tipo de análise, é o Grasshopper. Se a gente for pensar nas grandes empresas de engenharia hoje, SBP, Arup, por exemplo, é Rhino Grasshopper. Não tem, eles não usam outro, porque é o melhor, é o mais confiável, é o mais preciso, sabe? E é aí que vem esse grande esquema que tu falou, Lucas. Utilizar o Rhino Grasshopper e levando para o Revit, usando lá o plugin, é a combinação perfeita. Perfeita. Tá bom? Tá. Espero que eu tenha. Novamente, eu falo isso aí, tá? Eu uso o Rhino Grasshopper porque é o programa que eu gosto, que eu acho que é mais eficiente, mas eu sempre tô dando uma opinião, né? Que eu preciso dar, eu preciso ser claro com essas coisas. Se o cliente quiser fazer só automação de processos no projeto dele, como por exemplo, fazer plantas baixas automáticas, documentação e tudo mais, é Dynamo. Eu nem falo Grasshopper, porque não faz sentido. Mas se ele quiser fazer uma coisa mais creme de la creme, assim, aí é Grasshopper. Não tem outra opção. Certo. A Stephanie, ela pergunta, e a parametrização no Maya, o escritório da Zarra também usa, além do Rhino, Ele usa Maya. No Maya, é que assim, o Maya, eles usam, tá, Stephanie, para fazer muito concept. Então, eles usam o Maya como um ótimo modelador para chegar nas formas mais, digamos assim, cruas, muito volumétricas ainda, sem muita definição. Depois que eles fecham o projeto no volume, aí eles passam para Rhino e Grasshopper. Entendeu? Eles sempre vão para o Rhino e Grasshopper, sabe? Então, o Maya, eles basicamente fazem a modelagem de concept e depois eles usam o Rhino e Grasshopper para, digamos assim,
administrar toda a complexidade das formas. Porque, só uma coisa, tá, gente? Eu falei muito de Zaha Hadid, né? Eu não sei se todos vocês possuem o conhecimento de quem é essa pessoa. Zaha Hadid é uma arquiteta israelense, iraquiana, que ela faz esse tipo de obra. Esse tipo de obra. Entendeu? Essas coisas aqui. Esses prédios. Esse tipo de arquitetura. E ela é pioneira no uso dessas tecnologias. A maioria dos exemplos que eu trouxe ali são do escritório dela. Porque eles são os caras que vão atrás, que se puxam, que criam, sabe? Então, Stephanie, eles usam muito do Maya para fazer a forma geral. Depois é Rhino e Grasshopper para resolver tudo, tudo. E no final, eles usam Revit para, né, obra, enfim, execução e a coisa toda. Ô, Léo, só lembrando, pessoal, quem quiser ligar o microfone também, para quiser perguntar, Fica bem à vontade, gente. Bem à vontade. bem tranquilo. Enquanto isso, eu também tenho uma outra dúvida, tá? É uma coisa que tu colocou ali, eu acho que quem é da engenharia civil vai concordar comigo, é que quando a gente olha uma estrutura arquitetônica muito complexa, a gente sempre pensa, bah, quem é que vai ter que calcular, mão de obra, como é que vai ter que fazer? E daí tu trouxe para nós a realidade aumentada que eles estão utilizando. Tu poderia falar um pouco sobre as opções sobre implementação, sobre realidade aumentada, você tem alguma experiência com isso? É porque até hoje só vi o Algin, o da Lux, e só lembro desse por enquanto. Sim, o Algin é bem bom, né? Mas o negócio deles é mais visualizar, acho que o modelo BIM já meio que finalizado, né? Da estrutura. Eles não usam a realidade aumentada para construir, né? É um pouco diferente, é só para visualizar e tal. Cara, assim, deixa eu pegar aqui. Tem um escritório de arquitetura muito bom, muito bom. Eu, inclusive, até já dizer, ó, eu entrevistei eles no meu canal mês passado. Eles estão lá e eles mostram um pouco de como é esse lance de realidade aumentada, porque agora, no início de dezembro, eles são os diretores da AA School. A AA School é a escola de arquitetura lá de Londres e anualmente eles fazem o Visiting A School, que é a visitação da galera que aí fazem intercâmbio e tal. E aí eles são os responsáveis por São Paulo. Tem China, Dubai, São Paulo. Eles são os de São Paulo e eu entrevistei eles. Então, deixa eu mostrar aqui, ó. Essa galera aqui, ó, do SubDV Architecture. E eles são brasileiros e tal. E o tema desse ano era estrutura de realidade aumentada, da AA School. Então, era esse tipo de estrutura aqui, uma coisa um pouco mais artística e tal, porque, enfim, arquitetos, né? E eles construíam esse tipo de estrutura utilizando realidade aumentada. Deixa eu ver se tem algum vídeo. Acho que esse aqui. É. Aí a galera que visita traz esse tipo de tecnologia para fazer as construções. Então, ó, isso aqui é eles lá, ó, entendeu? Vendo a estrutura e montando em cima daquela realidade aumentada, sabe? Claro, ainda é uma coisa muito ainda concept, tal, artística, mas é uma galera que já está utilizando. Tem esse Christoph Kroller. Ele é o cara quente, tá? Ele é o cara que realmente executa coisa utilizando a realidade aumentada. E aí, deixa eu mostrar que esse é um dos resultados da galera de Hong Kong. Não tem foto, perdão. Esse aqui é o de São Paulo. Então, ó, são eles lá construindo essa estrutura com o apoio da realidade aumentada, tá? E isso aqui é tipo único assim no Brasil. Eles são os primeiros a trazer esse tipo de coisa para cá e começar a aplicar em projetos. Então, assim, na construção civil e tal, pô, imagina, fazer todas as formas da concretagem de um pilar e tal. Ainda teria que ser uma coisa que precisa ser refinada, mas para algumas coisas já funciona, tá? Realmente já funciona. Deixa eu ver. Não tem mais, acho que não tem mais. Dê uma olhadinha na entrevista que eles mostram todo um case de um desses arquitetos que veio para cá, lá de Londres e tal, que constrói esse tipo de estrutura, tá? Então, assim, ainda é uma coisa que está chegando e que já pode ser utilizada em alguns níveis, tá? Claro, ainda para fazer toda uma estrutura, projetar no terreno e tal, existem algumas coisas, como por exemplo a precisão, a tolerância, posicionamento e tal. Mas assim, juro para você, gente, daqui a um ano pode ver que vai ter uma galera construindo tudo do zero com realidade aumentada, tá? Com realidade aumentada. Convidar novamente o pessoal, caso eles queiram mandar algum. Ó, o Gabriel Novaes de Andrade Ferreira
Foi muito educado e levantou a mão antes de falar. Pode falar, cara. Bom, ótimo, pode falar. Opa, tudo bem? Cara, vocês estão me escutando bem? Só pra... Sim. Tá, beleza. O microfone às vezes buga. Eu tô um pouco mais novo no curso, né? Então, assim, eu só conheço o Revit mais por cima. E eu queria te perguntar, assim, para alguém que está iniciando, assim, nessa jornada aí, o que você recomenda de buscar habilidades fora da faculdade, né? Porque, por exemplo, esses softwares que vocês estão comentando, eu não conheço muito. Eu não sei se você precisa de uma necessidade de programação, assim. Esses softwares, tá? O Grasshopper, ele faz o que a gente chama de programação visual. É diferente da programação clássica que a gente sabe, que é linha de código e tal. Ele é mais fácil, ele é mais intuitivo por causa disso. Eu te convido a dar uma olhadinha lá no meu YouTube, que eu tenho alguns tutoriais, não só no parametrizado, mas também na oficina paramétrica, que era o meu projeto antigo. E, cara, além desse tipo de programação, e aí isso vale não só para ti, mas eu acho que vale também para todo mundo em qualquer nível do curso, aprendam hoje programação. Hoje, vocês precisam aprender programação. Qualquer nível, vocês precisam aprender programação, tá? Hoje, vagas, tudo. Engenharia, indústria EC, um grande diferencial é a programação e em pouco tempo vai ser obrigatório. Engenheiro que sabe programar, que sabe fazer esse tipo de estrutura, esses cálculos, utilizando essa linguagem de programação. Enfim, qualquer tipo. Então, para ti, Gabriel, né? Isso mesmo. Eu recomendo, cara, agora aprende o Grasshopper, tá? Tu tá bem no começo aí, tá ótimo, já é um momento perfeito para tu aprender, porque tu tem muito tempo para aprender até o mercado de trabalho de fato, né? E depois, quando tu já tiver um pouco mais de conhecimento, assim, passa para programação textual. Aí eu tô falando Python, C Sharp, sabe? Python é mais recomendado porque ele é mais simples, é mais intuitivo, tem muito conteúdo sobre. C Sharp é uma coisa um pouco mais avançada, tá? Então é isso que eu te recomendo. Começa agora no Grasshopper, simples, sabe? Para fazer esses tipos de análise, depois passa para um Python. Ok? Eu até depois quero passar pro Lucas o nome de um cara muito bom. Ele é, assim, um gênio da engenharia, que é programador também, que, cara, ele cria todos os tipos de soluções, assim, e ele é um cara fenomenal, sabe? Fenomenal. Ele manja muito e ele consegue ligar muito bem essa questão de engenharia e programação. Até tava falando com ele e ele super falou, tipo assim, pô, ele quer muito, ele gostaria muito, mas tem pouca procura, né? Das semanas acadêmicas, enfim, diretórios de engenharia, de fazer, cara, cursos, workshops de programação para engenheiros, sabe? Mas ele fala que ele queria tanto, mas não tem procura, entendeu? Então já fica aí até uma pequena possibilidade, se você estiver. É sério, é sério. E, cara, para vocês terem ideia, o Grasshopper, tá? No Brasil tem pouca gente que usa, mas tu fazer um plugin que simula física no Grasshopper é outro nível. E ele tem um plugin chamado BATS, que faz todo o esquema de relaxamento de malha utilizando o Grasshopper. Então, para vocês verem, tá? Tem muita. Tem assim, ó, muita gente boa no Brasil, mas que a procura é pouca, sabe? Então, só para finalizar, Gabriel, é isso que eu te recomendo, tá? Começa agora, dá uma olhadinha, vê o que mais se encaixa contigo, mas te joga em cabeça de programação, tá? Hoje. Eu só queria avisar que o setor acadêmico do diretório da Civil já ouviu a tua opinião aí, a gente vai talvez entrar em contato com esse cara. Qual o nome dele mesmo? Tá. Eu te passo ali depois, não te preocupa. Eu te passo ali depois, tá? Maravilhoso. Eu te passo. E o cara é muito bom, tá? Ele é da USP. E hoje ele trabalha para StructureCraft, que é uma empresa do Canadá, de estruturas de madeira. Então ele manja não só engenharia, programação, mas também como muito estruturas de madeira. Muito. Aí já troquei uma ideia, enfim, a gente pode fazer. Depois a gente troca ideia, tá, Lucas? É só abrir aqui, porque, enfim. Bem tranquilo. Eu tenho uma questão aqui. Pessoal, sigam o exemplo do Gabriel, tá? Se quiserem levantar a mão, eu acho que facilita a nossa questão aí. Estamos chegando a 5h28, estamos por ti, tá? Mas eu vou fazer uma pergunta que eu acho que é muito importante, tá? Para colocar. Eu e tu, a gente conversou e tu me falou o seguinte, que o Brasil está na Idade da Pedra no que tange questão de modernização, de projetos, programação, etc. Eu queria até comentar sobre o que o Gabriel falou, tá, Gabriel? Eu estou no final do curso, eu percebo muito demanda clássica de AutoCAD, de Revit, de repente um VBA, tá? Mas realmente tem muita opção, tá? E daí eu queria trazer isso para o Léo. Léo, a gente tem alguns setores que eu percebi que poderia se beneficiar muito com essa questão de programação e automatizações, tá? Setores de orçamento, setores de suprimentos, setores de produto que vão pensar, tipo, opções para o mesmo terreno e ver maximização de lucro.
até mesmo projetos de instalações elétricas, hidráulicas, Sim. etc. E trouxe muito de estruturas. O Grasshopper seria um primeiro passo, que daí a gente teria que aprender a linguagem dele. Tu trouxe para nós também o Dynamo, que seria para a questão de organizar informações. O Python, ele se enquadraria em quais programas? Como é que seria? Tá. É assim, ó. Tu pode, em teoria, fazer tudo com Grasshopper, mas tem um limite que aí só programando linguagem de programação textual que aí consegue suprir, ok? Então, começar no Grasshopper é muito bom. Muito bom. Vamos lá. Python. O que é bom do Python? Minha janela aqui tá fazendo... Não tem problema. Um dálmata aqui. Deixa eu fechar tudo, peraí. Pode crer. Vamos lá. Agora ficou um pouco escuro, né? Pois é. Peraí, gente. Problemas técnicos. Vamos lá. Python, tá bom? O que o Python é bom? Python ele é bom para inteligência artificial, ciência de dados, tá? E como é que é? Computer vision, que é visão computacional. Aqueles carros da Tesla que conseguem identificar se tem um carro na tua frente, eles usam visão computacional. É como o computador entende e visualiza coisas do dia a dia. Um carro, uma pessoa, um cachorro, enfim. O Python ele também é muito bom para fazer calcular qualquer coisa no geral, assim, sabe? Inteligência artificial, se vocês não sabem, inteligência artificial é basicamente estatística, né? Todo mundo fala isso. Inteligência artificial é estatística, é equação de estatística, que aí diz a probabilidade de ser uma coisa ou não, que isso é inteligência artificial. Então, ele é muito bom para isso. Muito, muito, muito bom. Mas ele é bom para coisas no geral, assim. Tu quer fazer por exemplo, eu estou fazendo um trabalho que é de integração de sistemas. Eu estou pegando toda uma base de dados de licitações públicas e eu estou enviando automaticamente lá para a caixa de entrada lá do programa da empresa que faz o esquema de licitação. Eu estou fazendo no Python, porque ele é muito bom em fazer integração de sistemas. E para quem está começando é ótimo, sabe? Fazer site, fazer coisas do tipo, assim. Então, o Python é muito bom para isso. Mas aí, se tu vai chegar uma coisa um pouco mais avançada, por exemplo, programar um plugin no Grasshopper, entendeu? Aí é C#. Porque C#, ele consegue manipular a geometria muito melhor. Ele consegue calcular ponto, vetor, superfície, curvatura, sabe? Ele calcula isso muito, muito, muito melhor. O Python dá para fazer? Dá. Mas o desempenho melhor é no C#. Certo? Mas assim, a minha sugestão é aprenda Python. Começa no Python. Depois a necessidade vai dizer, preciso do C# agora, preciso de um VBA, preciso, sabe? Começa no Python, porque tem muito conteúdo também, muito, 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 muito. Se vocês pesquisarem agora, Python for Everyone, acho que é alguma coisa assim, Python for Everybody, Python for Everybody. Ele é basicamente um PDF, tá? Gratuito da organização Python, porque hoje é uma baita organização, que mostra desde o zero como programar em Python. Já é um baita de um começo, tá bom? Então eu super recomendo. A Maria Eduarda, nossa diretora de atividades da Semana Acadêmica, quer te fazer uma pergunta. Eduarda? Por favor, Maria Eduarda. A palestra foi muito interessante. E tu estava falando de começa para o Python e depois migra para uma outra. Eu não sei se eu entendi assim, mas eles dizem que se tu começa por uma, depois que tu tem uma, para te entender qual tu precisa, ou migrar para outra é muito mais fácil. É realmente claro, assim? É realmente sim. Por quê? Porque o mais difícil é tu entender a lógica de programação, que também não é difícil. Mas assim, as linguagens elas têm as suas peculiaridades, sabe? Mas tu consegue ler elas. Por exemplo, eu comecei no Grasshopper, que não é programação textual, mas quando eu comecei um Python, eu consegui entender o que era variável, o que era condição, o que era, sabe? Porque eu entendi o Grasshopper. Quando eu comecei a entender Python, eu comecei agora na ITA, e por questão de desempenho, né, a gente usa C#. E C#, quando eu comecei a olhar o código, eu falei, não, tudo bem, isso aqui é tal, a variável. Tem as suas peculiaridades, mas eu consegui entender a ideia geral do que, como é que é a linguagem. Então é aquela coisa, tu aprende tu aprende todo o resto. Se eu, por exemplo, começar hoje a querer aprender JavaScript, que é para questão mais de internet e tal, eu vou conseguir entender muito bem. Até porque JavaScript e C# são muito iguais, são basicamente a mesma coisa, entendeu? Mas é isso que eu estou dizendo, depois que tu aprende para tu aprender as outras é muito rápido, porque elas possuem a mesma estrutura, basicamente a mesma estrutura.
Tu vai querer fazer uma ação, tu vai ter variáveis. Tu vai querer ter uma variável que é um número, um parâmetro, tu vai ter que criar essa variável, entendeu? Então, sim, gente, comecem pelo Python. E por que eu digo começar pelo Python? Porque ele é mais fácil, ele é mais intuitivo, entendeu? Não, tu consegue entender melhor as estruturas dele, sabe? Porque o C# ele já é mais um pouquinho complicado, sabe? Para começar. Então, sim, Maria, tu tá corretíssima, é bem isso mesmo. Certo, muito obrigada. Nada. Eu queria comentar também que na sexta-feira, pessoal, para quem tiver mais interesse nessa questão, a gente convidou membros da OSPA, do Place e do Instituto Cidades Responsivas. Eles iam dar uma palestra chamada Python para áreas criativas, mas daí a gente conversou e virou programação para áreas responsivas. Então eles vão falar um pouco sobre essa aplicação do Python para engenharia. Cara, eu tinha uma dúvida, mas agora eu esqueci. Não, eu só queria fazer um comentário, então, sobre essa questão que eu acho que é muito inovador tudo que tu traz, tá? Eu queria saber uma opinião tua, tá? Eu não percebo, pelo menos no meu dia a dia, empresas no Brasil que tenham dentro dos seus processos de criação e produção questões mais de programação com Python, Grasshopper, Dynamo. Então, só uma pergunta para ti, tá? Tu acha que quando a gente aprender mais isso, daqui a 2, 3 anos, vai estar mais incluso nas empresas ou vai partir de nós tornar isso mais adição em processos já existentes? É que o problema é um pouco, não é nem só sobre demanda, sabe, Lucas? É que a indústria aqui no Brasil ainda não entendeu o porquê que a gente tem que ter programação, sabe? Todo o resto já entendeu o porquê que programar é importante, menos a indústria da construção civil. Vocês sabiam que a indústria da construção civil, ela é a penúltima indústria menos inovadora, ou menos, se eu não me engano, era inovadora, eu acho, que existe, sabe? Não, perdão, ela é a última. Ela é a última. Se tu for. A área que menos inovadora que existe. Ela tá atrás da agricultura, sabe? Se tu for olhar, a gente faz um prédio exatamente igual se fazia há muito tempo atrás. Exatamente, então... exatamente. A engenharia civil mete as coisas em balde ainda, em padiola. Nossa, isso é verdade. E assim, tem uma coisa que a gente tem, que eu quero também compartilhar com vocês, que se vocês procurarem agora no Google arquitetura paramétrica, vai ter só uns terror que vocês nunca vão querer chegar perto, tá? Mas a arquitetura paramétrica é um estilo de arquitetura, entendeu? Ela é uma forma de fazer arquitetura. Tu não precisa fazer coisas complicadas, porque na verdade o que depende é da metodologia de design paramétrico. Tu pode fazer uma automação de tu ter um terreno e criar um prédio com estrutura tradicional utilizando design paramétrico, criando um algoritmo para isso. E é um prédio reto, no esquadro, tudo retinho, só linha reta. Então, existe ainda um certo preconceito na nossa indústria que quando escuta a palavra paramétrico, eles querem se esconder. Cara, eu juro, teve um aluno meu que a Andrade Moretin, um história de arquitetura bem famoso, eles fizeram o IMS lá em São Paulo, Instituto Moreira Salles, que ele perguntou para esse cara o que ele achava sobre essas questões de processos paramétricos, design de paramétrico e tal. E assim, um arquiteto bem grande, que deu a resposta mais burra que existe, tá ligado? Assim, dá vontade de dizer, meu, tu não entendeu, na real, tu é meio burro, sabe? Tu é uma história bem grande, tava até burro. Ele foi tipo assim, a gente não apoia esse tipo de arquitetura porque a gente tem que valorizar as indústrias locais, os moradores locais, porque esse tipo de arquitetura a gente vai ter que importar muita solução, não sei o quê, porque ele acha que a arquitetura paramétrica, design paramétrico é complicado, é curvo, é Zaha Hadid. Não precisa ser. Não precisa. Se vocês usam hoje o Revit ou o ArchiCAD, vocês já usam um programa paramétrico. Entendeu? Quando vocês mudam a espessura de uma parede, de uma laje, de um pilar, seja como for, tu muda um parâmetro. E isso é paramétrico, porque atrás ali tem todo um código dizendo como que tu tem que fazer um pilar, sabe? Então, assim, Lucas, é uma coisa de amadurecimento geral, não é nem só da universidade, sabe? É uma coisa de amadurecimento, não. Eu também até, isso já...
Por incrível que pareça, a galera da engenharia é mais avançada que a arquitetura, tá? A engenharia, ela busca muito mais inovação do que a arquitetura. A arquitetura hoje, qualquer coisa de mestrado, a gente ainda tá analisando o modernismo de 1970, um negócio que já morreu, os caras estão tudo mortos e a gente tá tendo que cavar a cova pra descobrir o que o cara pensava naquilo. Tipo, foda-se, sabe? Essa é a minha opinião, foda-se, ninguém mais quer saber. A gente quer ver o futuro, sabe? Eu sou um cara que eu quero, vamos ver o futuro, eu quero compartilhar o futuro. E vocês da engenharia, vocês estão estudando muita coisa e querendo trazer muita inovação em questão de material, desempenho e tal. E isso é ótimo. E, sinceramente, falta ainda um pouco. Vocês da academia, da URGS, federais, precisam trazer isso. Precisam estar motivando os alunos, motivando o currículo, o curso, trazendo esses temas, sabe? Porque senão, nunca vai ter mudança. A gente vai estar, como acho que foi o Felipe falou, calculando coisa em balde, e a Maria Eduarda falou, fazendo estrutura que nem na época de 60. Entendeu? Então é uma questão de amadurecimento total. Quando a gente ou começar pela academia ou começar pelo mercado de trabalho. O problema do mercado de trabalho é que, de novo, ainda é pouquíssima gente que entende o valor, mas eu vejo crescimento, isso é uma coisa boa, tem crescimento. Vejo já muitos escritórios de arquitetura, principalmente, pedindo conhecimento em Grasshopper, Rhino, Dynamo. Isso é legal, isso é muito, muito, muito legal. Mas, enfim, só uma coisa, tá? Vocês... Sugestão, dê uma olhadinha lá em Stuttgart, na Alemanha. O que eles estão produzindo? A galera do ICD, que é um Instituto de Design Computacional, a galera do ETH e a galera do ITC, que são todos institutos que pesquisam esse tipo de coisa, não só arquitetura e design, mas também engenharia. E eles são é a galera programador dessas áreas que está desenvolvendo todo tipo de estrutura. A galera que desenvolve aquele negócio lá das Zard, de como seria aquela ponte sobre compressão, também é engenheiro programador, sabe? E aí é aquele lance, gente, se vocês... Eu nunca trato o engenheiro como um ser que só sabe fazer conta. Eu sei que tem muita gente que entende coisa artística e tal, e eu acho que isso é muito importante. E assim, ó, se vocês querem dar passos grandes na carreira de vocês, vocês têm que ousar também. Vocês têm que fazer coisas que mostrem que vocês são diferentes dos outros. Um engenheiro hoje que tem esse conhecimento de estrutura paramétrica e análise, cara, tu entra em qualquer lugar. Qualquer lugar. Tu entra numa Arup da vida. Se você não conhece a Arup, dê uma olhadinha no que é a Arup. Os caras são gigantescos. E lá, se tu não sabe programação, tu nem entra, tu nem te apresenta. Eles pegam o teu currículo e botam no lixo. Entende? Então, procurem. Essa é a minha sugestão. Não esperem o ao redor mudar para vocês mudarem. Comecem por vocês, tá? Comecem por vocês. Beleza. Pessoal, só avisando, tá? A nossa palestra era até às 5h30. A gente está tirando umas dúvidas porque a gente está aproveitando a nossa oportunidade. E eu tô disponível, tá? Eu tô literalmente sem nada para fazer depois aqui. Então, se vocês quiserem conversar, eu posso ficar conversando. Não tem nenhum problema. Sim. E essa é a nossa última palestra de engenharia civil no dia. Amanhã a gente vai ter mais. Então a gente vai tirando algumas dúvidas, mas quem se tiver necessidade pode ir saindo bem tranquilo. Eu vou fazer o controle de presença bem tranquilo, tá? Uma observação. Leonardo levantou a mão e depois baixou a mão, e o Gabriel depois levantou a mão. Léo, tu quer tirar alguma dúvida? Não, ele já meio que respondeu. Eu ia perguntar mais o que ele achava por que o Brasil tá tão atrasado nessa questão de tecnologia e inovação, mas já meio que foi respondido. Acho que, galera, tem que começar a fazer diferente, sabe? Não adianta, é bem isso. Beleza. Gabriel? Eu ia perguntar meio que na mesma linha, assim, porque eu troquei de engenharia mecânica para civil esse ano, né? Então toda essa questão de otimização paramétrica é uma coisa que eu já vi e eu achava bem interessante. E agora, quando eu troquei, eu já tinha um pouco de contato com o AutoCAD, eu estava até um pouco desesperado, assim, porque eu odiei mexer no AutoCAD pela mecânica. E daí eu procurei bastante coisa de Revit e eu fui vendo, assim, né? Eu até acabei pegando uns cursos para fazer. E muitos caras falando, consultor Revit mesmo, falando que o software já está aí há uns 20 anos e parece ter uma resistência do mercado. E daí a minha pergunta era mais assim, você acha que essa resistência é porque vai ser um gasto adicional, né? Você tem que treinar uma pessoa, você tem que comprar um software diferente, mas é mais pela questão de cortar gasto, ou é tipo não ver que isso vai te gerar uma redução de custo no final, sabe? Isso é uma coisa que eu senti, assim, só pesquisando um pouco, dessa resistência do mercado de aderir softwares novos, né? Mas eu não sei se é mais para construções pequenas ou isso tá meio que internalizado no Brasil, sabe? Não sei se fez sentido a pergunta. Não, fez. Não, é Brasil mesmo. E outra coisa, tá? É porque, querendo ou não, no final, gente, é questão custo.
custo. Eles ainda não entendem que isso aí, com uma equipe bem boa de design computacional, tu consegue cortar custo. Claro, tu não precisa fazer... Aqueles escritórios ali que eu mostrei, Zaha Hadid e tal, eles têm equipes de design computacional para fazer não só coisas artísticas diferentes, mas também para arranjar soluções, tá? Mas assim, ó, no momento que uma empresa dessa... Vamos elencar nomes, tá? Não que eu conheça o processo deles, mas eu estou pensando. A Melnick. No momento que a Melnick implementar um processo de criação automática de empreendimentos a partir do VGB, a região ele consegue entender tudo isso, eles vão economizar um balde de dinheiro por segundo, sabe? Eles não entendem ainda o quanto isso é importante para eles, tá ligado? Eles não entendem. Falta esse tipo de informação. E essa é uma das coisas que eu tento trazer com os vídeos, páginas e tudo mais, sabe? Porque lá fora essa chave já virou faz muito tempo. Muito tempo. Eles já entenderam, sabe? Só que aqui ainda tem essa coisa e tal, de, pô, implementação, e aí os caras ficam, pô, isso aí que... Porque, querendo ou não, aí não é nem a Mero que só foi a primeira que eu pensei, mas tem muita consultora aqui, em Porto Alegre principalmente, que tá fazendo projeto em AutoCAD. Tá fazendo coisa em AutoCAD, tá fazendo estudo de viabilidade em AutoCAD, levando 5 dias para apresentar um projeto. Cara, 5 dias é dinheiro, galera. Pra essas galera aí, é dinheiro que, beleza, pode não faltar. Mas é aquela coisa, se economizar, melhor ainda, né? Eles não entenderam ainda, não entenderam o quanto isso é econômico. Tu tem um processo que o computador faz pra ti, cara, pelo amor de Deus, sabe? Tem um case de uma empresa, se eu não me engano, ele é uma empresa da Austrália, que eles fizeram toda uma automação de toda a questão de produção de plantas para obra deles, sabe? Usando o design paramétrico, eles conseguiram programar toda a questão de geração de plantas automáticas. Então, tinha lá o modelo no Revit, e eles conseguiam gerar todas as 28, 500 plantas, sei lá, com o clicar de um botão. E eles fizeram esse cálculo no ano, eles economizaram mais de $500 milhão lá de dólares australianos por ano. Porque era sempre humano que tinha que estar lá e fazer não sei o quê. Então eles conseguiram cortar esse gasto. E eles não eram uma empresa tão grande, tá? Eles eram uma empresa que $500 milhão é dinheiro pra um caramba. Pra um caramba. Aí tu imagina essas grandes empresas. É porque eles ainda não entenderam. Não teve um mano lá que podia dizer, olha só, é o seguinte. Isso aqui, ó. Tá ligado? Então, cara, é um pouco de tudo, sabe, Gabriel? Tem que ter... Eu também não... Aquela coisa, eu não espero as coisas... Eu não espero todo o mercado mudar para eu começar a fazer essas coisas, entendeu? Se vocês forem os agentes dessa mudança, de chegar pro teu chefe e dizer, pô, olha só o que eu fiz aqui, não sei o quê. Usando o Grasshopper, design paramétrico, ele olha assim e fala, pô, legal, vamos trocar ideia, sabe? Ver como é que isso aqui pode melhorar. Enfim, só aí discursando aqui aos ventos. Stephanie? Oi. Não, eu ia comentar, eu ia fazer uma pergunta, mas agora eu vou comentar também, que tu comentou das construtoras aqui no Rio Grande do Sul, Porto Alegre. E eles até passaram por BIM, mas a mentalidade que ficou do CAD. Eles pedem as coisas, por exemplo, que tu contabilize, que nem o CAD. Então, tu tem que entregar as planilhas do Excel, tu tem que entregar toda essa coisa do 2D. Então, eles não têm a mentalidade do BIM, assim. Então, o que entregar? Então, isso aí é uma coisa que trava um pouco, assim. Assim que eu trabalho com as construtoras e eu trabalho no escritório de arquitetura, a gente está implementando o Dynamo e as rotinas, essas coisas. Então, é uma coisa meio complicada, assim, de passar adiante, né? Até no fluxo de desenvolvimento de obra. Aqui na ITA, a gente... Assim, tem que ter muita visão também. Se o chefe da tua empresa é um merda, a empresa é uma merda. Se tu não tem a visão, tu vai ficar parado no tempo. Ali na ITA, graças a Deus, todas as pessoas que estão envolvidas ali na diretoria, eles são pessoas muito abertas, com uma visão muito boa. E eu fui contratado nessa parte de design computacional porque eles entendem como o design paramétrico generativo pode ser e pode alavancar muito a questão dos projetos dele. Hoje, o que a gente está fazendo... Olha só. Imagina estrutura de madeira. Não é que nem concreto que a gente faz tudo um sólido grandão, né? Não tem como. Estrutura de madeira a gente tem que colocar parafuso e tal, cantoneira, a coisa toda. Eu fui contratado, basicamente, para trabalhar ali em conjunto com o João Pini, que é um outro grande arquiteto e engenheiro, de basicamente ele vai fazer o seguinte: entra o modelo 3D, já passou pelo arquitetônico e tal, aí é questão de engenharia mesmo, tá? A gente tem lá uma viga e um pilar. A gente seleciona a viga e o pilar e automaticamente o Grasshopper gera a conexão para a gente. Automático.
Ele gera, e aí a gente consegue escolher com os tipos de conexões padrões que a ITA possui. Que eles têm a padronagem deles, os parafusos deles e tudo mais. Então a gente está transformando tudo isso que levava uma semana para eles fazerem em um trabalho que vai levar no máximo um dia. Porque ele vai só dizer viga pilar, viga, viga, barrote, viga. Aqui é viga inclinada, invertida, sobreposta. Sabe? Então precisa também ter uma visão dessas pessoas. E a pessoa, e um sócio lá que teve essa visão, ele entende como isso é importante. E como isso, botar na ponta do papel, em um ano vai economizar eles. Porque o que era uma semana, 5 dias, agora é um dia, então tu acaba o projeto antes, tu produz antes, tu monta antes, tu entrega antes, tu recebe antes. E com isso, se tu faz tudo antes, tu acaba antes e tu consegue ter mais um cliente no teu ano. Porque tu conseguiu acelerar o teu processo. Então, assim, de novo, não depende só de tu chegar lá, tu tem que também estar alinhado com um sócio que é bom e tudo mais. Então, a minha sorte é que eu consegui entrar nisso aí com um cara que a gente não tem que ficar argumentando e dizendo por que é importante. Ele sabe o que é importante e ele põe toda a confiança na gente. E, infelizmente, eu não posso trazer, porque, né? Mas está sendo um projeto bem legal que está dando resultados muito bons. Hoje em dia, os projetistas lá já estão usando a ferramenta e estão, assim, fechando todos os encaixes de projeto em menos de um dia, sabe? Então, isso é uma coisa que ganha muito tempo. Tu ganha tempo. E tempo é dinheiro, não tem? Na construção civil, tempo é dinheiro. Tu perde um dia de concretagem, tu perde dinheiro, sabe? Enfim. Então, eu acho que, Stephanie, tem a questão de também alinhar, sabe? Pô, se a galera já foi pelo BIM e voltou, porra, aí também é... Tem coisa, gente, que não tem o que fazer, sabe? É dizer, olha só, vai aprender e deu. Não tem. É isso, a gente quer isso aqui. Não sabe, beleza, não sabe, então vai embora, sabe? É complicado, é uma questão que eu já tive que, enfim. E o pior, eu vou dizer aí, a minha parte, tá? É cliente que vem querer minha consultoria e aí questiona os métodos de sei que e fala, pô, cara, mas tu não entende o negócio? Tipo, tu quer fazer porque tu viu teu concorrente fazendo e tal, ou tu acredita na coisa ou tu não acredita, sabe? Ou tu quer implementar ou tu não quer, não tem esse meio termo. Ah, não, metade da equipe vai ficar fazendo o CAD e aí a próxima tu vai fazer a capacitação para usar o Grasshopper. Porra, sabe? Eu tô indo pra Interlagos dirigindo um Fusca. Entende? Não faz sentido. Enfim, várias coisas, várias coisas. Certo. Pessoal, Stephanie ligou o microfone. Eu acho que se alguém tiver uma última pergunta pra gente ir fechando. Enquanto a gente espera, diga aí, Stephanie. Não, eu só ia comentar porque tem milhares de coisas que dá pra fazer, né? Tipo, com o AI e o machine learning, tipo, tu começa por ali, tu junta todos os projetos e já sai com o resultado dos clash. Tu já faz tudo, tipo, não precisa mão de obra. Pois é. Novamente, é porque ainda não viu, entendeu? Eles ainda não entenderam, sabe? Eu lembro que lá eu fui na ITA e a gente tava lá, enfim, eu trabalho remoto, né? Eu sou de Porto Alegre e tal, inclusive estou bem pertinho de vocês aqui, consigo ver vocês na sala de aula, brincadeira. E aí quando eu fui para lá, a gente tava lá, eu tava reunido com a equipe, não sei o quê. E não sei se você sabe, mas o Hélio Olga, ele é o dono da ITA, né? Ele e o pai dele fundaram a ITA, e a ITA ela tem uma tradição gigantesca. Hoje, eles são desde a época de 80, se eu não me engano. Perdão aí, né? Porque eu cheguei agora na empresa. E o mais legal foi ver ele, uma pessoa já de idade, mas com a cabeça muito aberta, olhando a gente, discutindo sobre a questão de encaixe, e ele falando assim, a ideia agora tu vai colocar aqui, a gente consegue escolher qual que é o parafuso, tudo paramétrico, né? E aí a gente mostrando, ele falou, pô, legal, isso aqui é muito legal, gurizada, de verdade, mano. Pô, isso aqui é sensacional. Então, tu vê que às vezes não é nem por idade, às vezes é só a mentalidade das pessoas, sabe? E aí a nossa ideia depois é utilizar aquele caramba 3D alinhado com inteligência artificial, já para nos dar resultados mais otimizados das seções da estrutura, da viga, do pilar e tudo mais. Mas aí é um projeto mais para frente também. Dá para a gente, como é que é, dar um passo maior que as pernas, né? Mas projetos. Eu vi que tem uma pessoa com a mão levantada, acho que é o Gabriel de novo. Gabriel, última pergunta aí. Beleza. Mas a título de curiosidade, assim, tipo, diga. Bom, durante essa apresentação eu já abri umas 30 abas aqui para eu pesquisar melhor depois. Legal, massa. Até depois, esperei, Lucas, eu posso disponibilizar depois essa apresentação, se vocês quiserem, eu mando e tal, PDF, sem problema algum, porque aí vocês têm tudo ali e tudo mais, tudo anotado. Pô, sim, eu tenho o teu contato, e daí eu mando ali num grupo do WhatsApp que eu tenho. Beleza, show, perfeito. Inclusive, quem não entrou, entre, pelo amor de Deus, a gente mandou e-mail para vocês.
É. Beleza. É justamente isso, eu ia perguntar, tipo, sei lá, eu não sei muito onde acessar as informações, se você tem uma dica, assim, de onde tem alguns portais, algum site que é legal, assim, de estar se atualizando, se tem alguma dica, assim, de onde pegar essas notícias. Tá, o primeiro, tá? Eu tenho como digitar aqui no chat, Lucas? Eu acho que tem. Tenho. Eu não consigo. Geralmente ele aparece na direita para mim, mas não tá aparecendo por algum motivo. Tu não tem como clicar num balãozinho ali do lado dos participantes? Não tem. Para mim não tá aparecendo. A minha grade aqui ela tá um pouco diferente, eu não sei. Entendi. Não, pode. Não, tudo bem, tudo bem. Eu vou fazer o seguinte, ó. Deixa eu abrir o meu Instagram. E eu Depois tu compartilho a fala. tela, não tem problema. Eu mostro onde é que é, direto da fonte. Aqui. Sigam Parametric Architecture. Tá bom? Hoje, ao meu ver, eles são os caras que mais trazem esse tipo de conteúdo paramétrico de qualidade no Instagram, enfim, nas redes sociais. Tá bom? Tem muita coisa de arquitetura, né? Muita coisa interessante e tal. Eles estão também partindo de uma coisa mais de design, produto, calçado, que eu também gosto muito, eu sou muito fã, sabe? Eles trazem muitas coisas interessantes. Eles têm uma conferência chamada CD Next, que é Computational Design Next, que é uma conferência que eles reúnem os maiores e melhores nomes de design computacional no mundo para uma conferência de 2 dias. Essa, inclusive, eu vou estar participando, porque tem muita coisa legal. E os caras são absurdos, assim, são uns caras muito fodas. Então, Gabriel, eles são os principais que estão compartilhando esse tipo de coisa, tá? Muita referência, muita coisa legal. E eu recomendo depois dar uma olhadinha no nome AEC Tech. Tipo assim, ó, AEC Tech Plus. Que estranho. Tá, depois eu mando pra vocês. Que é tipo uma newsletter, assim, um blog que tá sempre trazendo as coisas mais interessantes, tecnologia, arquitetura e tal. Mas assim, primeiro passo, tá, Gabriel? Vem aqui, tá bom? E aí, só para vocês verem, de novo, eu não recebo nada por isso, tá? Mas eu acho que é bem legal, bem interessante. Esse Computational Design Next, eu acho que é essa semana mesmo, né? Já esse sábado aí. Vai ter esse cara, ó, esse Jan Nippers. E ele é um dos caras, engenheiro consultante da ITK, de Stuttgart. Então, todos aqueles caras de engenharia foda, ele é o cara diretor, ele é o mais foda ainda. Ele vai estar dando palestra, sabe? Então, para vocês é muito legal. E já tiveram muitos outros. Ó, esse cara aqui, ó, tá vendo? Lembra da ponte ali, da Zarra? Vai estar lá também palestrando, explicando todos os processos deles. Tem uns caras muito foda também. Enfim, tem para tudo. Tem uns caras de calçado que vai estar, eles estão já tentando fazer coisa mais de design, que também é legal, é interessante, entendeu? Ó, os caras que só fazem design de calçado. Tem muita coisa, tá, gente? Então, assim, isso aqui é um plus, mas de primeira, sigam esses manos aqui. Eles são muito bons, eles são ótimos, ótimos. É o melhor lugar para vocês consumirem esse tipo de coisa. Outros perfis, Format Engineers. Esse aqui, ó. Esses caras, eles são os pica, tá? Eles são os pica em estrutura e tudo design computacional. Rhino Grasshopper, principalmente. Tudo. Os caras são quente. Então dê uma olhadinha, tá? Dê uma olhadinha. Olha só, que eles nem sei o que eles estão fazendo aqui. Tá, beleza, tranquilo. Então, ó, um monte de coisa legal. Isso aqui é engenharia, coisa de vocês, entendeu? Coisa de vocês. E aí, acho que o mais relevante de todos, que faz mais sentido. Olha isso aqui, inclusive. Isso aqui é muito legal, tá? Se vocês quiserem um dia produzir isso aqui na semana acadêmica, vocês podem me chamar, tá? Porque isso aqui é 2 toques de produzir, juro pra vocês. Tranquilo. 2 toques. Aí, um outro, aí eu já passei, caramba, 3D. Que são os caras do plugin, que estão compartilhando muita coisa legal também. Não só no Grasshopper, mas muitas coisas legais. Vocês lembram dessa estrutura aqui do Burning Man? Vocês lembram? Eles que fizeram. Todos os cálculos foram feitos por aquela galera do Format Engineers e eles usaram o caramba para fazer os cálculos. Olha só. E tudo paramétrico. Qual que era o negócio legal? Eles mudavam um parâmetro, sei lá, essas divisões, e o bagulho computava de novo. E já dava resultado. Então, sigam essas páginas, tá? Eu super recomendo. Isso aqui, ó, é uma otimização. Ó, tem um vídeo aqui, hein? Dê uma olhadinha depois. Isso aqui é uma otimização, um algoritmo evolutivo que otimiza aquela estrutura.
Enfim, tutorial e tal, eles têm várias coisas. Se vocês quiserem começar na engenharia, assistam aqui, galera do caramba. Dê uma olhadinha no meu canal também, o novo, que é o parametrizado, o antigo também é a oficina paramétrica, que assim, ó, vocês vão estar bem acompanhados. Bem acompanhados, tá? Ó, novamente aquela ponte. Enfim, acho que esse é o ponto de começo, Gabriel. Eu mandei ali os Instagrams que tu sugeriu no chat, tá? Depois, se quiser mandar mais alguma coisa para mim no WhatsApp, eu mando para eles de novo. Tá, se perguntar também pergunta, que aí eu envio, mas eu vou pensar em alguns também, eu vou enviando, tá? Para o que ficar melhor, hein? Tranquilo. Bom, Léo, primeiro eu queria te agradecer aí pela tua presença, foi muita troca de conteúdo. Legal. Eu tenho certeza que o pessoal aí que está acostumado a trabalhar com, né, AutoCAD, PDF, Revit, essas coisas, viu bastante possibilidade nova. E eu acho que, como tu falou, a gente tem que ser cada vez mais propositivo, estudar antes e trazer essas propostas, porque realmente a gente tem muito a inovar e, bom, a gente vai ter muito crescimento profissional se a gente trazer essas inovações. E só uma coisa, tá? Vocês estão na faculdade, esse é o momento de vocês fazerem essas coisas, tá? De, tipo, ousarem e tal. Vocês nunca mais não, mas vai ser bem difícil poder fazer depois. Então agora usem, façam esses cálculos aqui, sabe? Arrisquem. Esse é o momento de arriscar. Sim. Estamos trocando do balde para concreteira, hein? Pois é. Sim. Então, eu acho que é isso, cara. Se tu quiser comentar mais alguma coisa antes da gente fechar, eu acho que, por mim, é isso aí. Não, gente, só queria agradecer de novo, tá? O que eu mais gosto disso aqui tudo é o interesse. Se vocês têm interesse, eu vou estar sempre aqui. Sempre. E é muito legal ver que até antes tinha mais gente, mas eu imagino que, né, 6 horas todo mundo tem o que fazer. Mas deu uma galera legal aqui e tudo mais. E o interesse para mim é o que mais me dá satisfação. E ver que tem gente para falar sobre esse assunto, tem interesse, principalmente da galera da engenharia, para mim é o ideal, sabe? E aquela coisa, se eu conseguir sair daqui e eu conseguir pelo menos mudar a cabeça dos 19 que estão aqui, para mim já é o suficiente, tá? Já é o suficiente. Porque eu sei que vocês vão ser o futuro. Vocês literalmente vão ser os engenheiros do futuro que vão estar projetando no Brasil, na Europa, Estados Unidos, em Marte, sei lá. Se vocês chegaram até aqui, vocês não são os caras, tá? Então, novamente, eu quero agradecer a Semana Acadêmica, tá? Pelo convite, o Lucas pelo convite também, tudo mais. Agradecer quem está aqui até agora me escutando, já deve estar um saco, eu falo pra caramba, mas eu gosto de falar. E sempre que vocês precisarem, vocês sabem onde me procurar, tá bom? Então, só chamar que a gente tá junto, beleza? No parametrizado, certo? Isso mesmo, parametrizado aqui, sempre só procurar. Procura aí que eu vou estar disponível. Certo. Então é isso, pessoal. Muito obrigado e vai ter a palestra magna agora. Amanhã vamos ter mais. Lembre-se que a gente vai mandar uns e-mails para vocês. E é isso. Adeus a todos. Até mais, gente. Aproveitem. Até mais.